Boa noite, Karen Seva aqui. Quero dar as boas-vindas, né? Daiane já está estreando o nosso espaço, já ela vai falar aqui com a gente. Mas quero agradecer você de estar aqui. Nós temos hoje esse episódio, vai para o podcast e vai ficar aqui no YouTube também. Então você pode encontrar a gente nas diversas plataformas. Quem quiser gosta do visual, vai para o YouTube. Quem gosta do áudio vai estar no Spotify tranquilamente. A gente vai ter alguns recortes no Instagram também. Bom, para quem chegou aqui agora, eu sou Karen Seva, sou psicóloga há mais de 15 anos e hoje eu trabalho, né, com o Efeito Aura. Eu fundei, né, o Efeito Aura como marca-mãe. Então, nosso objetivo com o Efeito Aura é o efeito, né, da leveza, da confiança, da segurança para você, mulher que empreende, brilhar por onde você for com inteligência vibracional. Então, a gente vai falar de energia, de frequência, parar de ter controle de tudo e começar a ter domínio interno, se alinhar, se entender, né? Então eu vou, sempre aqui ao meu lado, teremos mulheres potentes que vão trazer a sua realidade, todos os seus desafios, né? E porque não é porque a gente está na linha do alinhamento, né? Na busca do equilíbrio, que vai ser tudo muito linear, né? Sempre vai ter as oscilações e a gente vai ter que estar pronto para lidar com isso. Então hoje Dai inaugura o nosso processo do podcast com convidadas. Maravilhosa. Então, vamos lá, Dai. Ela é aluna do Marca Quântica, então o Efeito Aura é a marca-mãe, né? Então, ela define tudo, ela é a dona do podcast, tanto que o podcast, né, é o Efeito Aura. Então, o Efeito Aura, ele tem seus braços aí, que o Marca Quântica é o audiocurso, né? Um curso de alinhamento, mas principalmente de inteligência vibracional voltada para marcas e negócios. Então, você, dentro do Marca Quântica, você vai desenvolver a sua inteligência vibracional. Vai entender, vai despertar primeiro, né, da matrix, vai sair da lógica tradicional, para você entender, se conectar com a sua essência, com o seu produto, por que você escolheu ele, para onde você está indo, para onde você quer ir. E o Marca Quântica vai te guiar nesse processo para você ter autonomia, se conhecer e traçar o seu caminho com a sua marca, com propósito, criando uma marca com alma, né? Eu vou começar aqui. Dai, seja bem-vinda ao nosso espaço, esse sorriso maravilhoso aqui. Muito grata por estar aqui hoje. Maravilhosa. Obrigada, né, por aceitar o convite de estar aqui com a gente. Dai resolveu investir nela mesma, né? Eu acho que isso é muito rico. Dai já tem todo um histórico. Ela vai contar um pouco pra gente, eu vou fazendo as perguntas, a gente vai trocando essa ideia, mas já entende um pouco mais sobre a questão da vibração, da energia, ela tem contato com isso. E a gente vai conhecer um pouco mais. Ela está se aprofundando hoje com Marca Quântica, né? Tá se entendendo nesse processo da essência, do que é ser, do que é expandir, né? Então, a gente vai falar bastante sobre isso, como está sendo esse processo dela. E eu já vou começar aqui, para a gente já... Porque vou aqui já dar um recado para vocês, que é o seguinte. Eu e Dai, a gente está conversando hoje, ó, agora, não sei que hora que é agora, vamos ver. 19h12. Nós estamos aqui desde as 15, né? Desde as 3 horas da tarde, sem parar de falar e contando história. E a gente tem muita coisa para falar. Então, tem assunto ainda. Tem, com força. Então, eu vou poder explicar um pouco sobre esse caminho, né? A partir do momento que vocês compreendem, vocês aceitam, a inteligência vibracional vai ajudar você a se conectar com você mesma e viver, né, os espaços, os caminhos. E a primeira coisa que eu quero falar é assim, quem é você, para você poder se apresentar para essas mulheres, para inspirar, né? E também não só para as mulheres, para os homens que quiserem também se agraciar da nossa sabedoria aqui também, né? Quem é a Dai? Além de empresária, e aí depois a gente entra na questão do como nasceu a sua ideia, a sua marca, quiser misturar tudo também não tem problema. Como nasceu a ideia, mas quem é a Dai antes de empresária, de empreendedora aí no nosso mercado brasileiro? Agradecer a Karen, está maravilhosa pelo convite. Eu fiquei muito, 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 muito feliz. Eu estou muito lisonjeada de estar aqui agora. Essa mulher é incrível, inteligente, meu Deus do céu. Enfim, foi um encontro aqui de aula, esse aqui. A gente estava fazendo desde as 3 da tarde e, tipo assim, ainda tem mais assunto e não, a gente tem que gravar. Enfim, eu sou Daiane Joyce, sou uma jovem senhora, né, empreendedora, então o Karen já falou. Eu sou uma mulher dinâmica, uma mulher ativa, uma buscadora e estou na batalha de me encontrar como mulher, como pessoa, evoluir, né, que é para mim essa minha missão aqui, evolução, contribuir, deixar minha contribuição na vida de pessoas, de alguma forma. E eu sou essa
pessoa que quer alcançar vidas. Sou mãe, sou dona de casa, assim como a maioria das mulheres, né, que trabalham e são mães, são donas de casa. Sou uma mulher divertida, extrovertida, falante às vezes, e uma buscadora de conhecimento. E foi essa busca que me cruzou aqui com a Karen nesse caminho, que essas vidas que se encontraram, e mais na frente a gente vai contar essa história bem aleatória. E bem aleatória mesmo, que você contar, você diz assim, não pode. Mas pode, né? Então, essa é a Daiane Joyce pessoal. No fundo, uma menina querendo buscar o seu caminho. E é isso. Que maravilhosa, maravilhosa. O nosso encontro é muito rico também, né? Eu acho que com o Dai, cada processo que eu ensino dentro do Marca Quântica foi vivido. Eu acho que tudo, para quem entra dentro do Marca Quântica, tudo que eu ensino lá, eu acabei vivendo, querendo ou não, Daiane sendo minha aluna, todo o processo que eu ensino do Marca Quântica, da Marca com Alma, de você se conectar com os seus clientes, você conseguir efetuar a venda, da forma como você conversa, tudo isso foi executado. E Daiane está aqui hoje, né? E também mostrar que para além do visível. Então, Daiane se cruza comigo de uma forma que ela não vamos colocar assim, ela não é premeditável, né? Então, a partir do momento que a gente começa a confiar e criar essa conexão com o cliente certo, porque a proposta do Marca Quântica é justamente essa, né? É você se conectar com o cliente certo, vender com confiança através da inteligência vibracional. Sim. E aí, é só para deixar assim, claro, você deve perguntar assim, como foi esse negócio por acaso? Assim, eu vi um anúncio no Instagram e entrei em contato com a Karen, né? Enfim, sem saber que era a Karen, tá tudo bem. E aí ela me responde e eu compartilho ali alguma coisa rapidamente com ela. E aí ela já me faz uma outra proposta. Ela fala que não, eu tenho algo que é mais a sua cara. E eu fiquei interessada e achei bacana. E a partir dali, a gente foi criando já aquela conexão. E a gente foi conversando e eu fui falando umas coisas e ela falando outras coisas. Fomos trocando alguns podcasts, assim, uns áudios assim, um pouco longos. Assim, uns podcasts, né, Karen? E a gente foi fazendo esse negócio, esse entrosamento. E tal hora eu estava lá com a Karen, dividindo projetos meus. Assim, uma pessoa que eu até então eu nunca tinha visto, né? Assim, pessoalmente falando. E aí criou ali uma conexão e eu compartilhei, e ela me deu ideias, e enfim, em resumo, surgiu o convite, vamos se conhecer pessoalmente, né? Vamos tomar um café, cadê o café, né? Vamos tomar um café. E aí, cara, então, aí eu tenho um projeto que tava assim, então vamos lá. Aí eu, nossa, eu tô dentro. E aí eu tô aqui. E estamos, assim, amadurecendo essas conversas que a gente teve, dividindo outras histórias aqui, né? Que, nossa, que tarde enriquecedora que a gente teve aqui, conversando e compartilhando. Maravilhoso. Mas entra nisso, sabe? Porque, assim, isso é uma coisa que eu falo, é a minha criação do Marca Quântica. Quando a gente cria uma marca, um produto, a gente sempre tem que pensar como eu sempre falo, todo produto, independente do que você criou, ele é medicina. Ele é medicina para o outro. E tem uma questão, quando a gente vende, tem que ter troca. Então, quando eu me conecto com Daiane, e aí entra nesse processo, quando eu me conecto com você, e eu entendo um pouco da sua história, tem um ponto muito interessante que eu ainda não falei para você, da nossa conversa, que é muito legal. Que é que eu consegui colocar em prova algumas das coisas, porque dentro do Marca Quântica tem a trilha da conversa quântica, que é para você conseguir fechar o seu processo de venda ali pelo WhatsApp. E aí, é muito interessante, porque esse anúncio que chega para a Daiane era um dia que, inclusive, eu ia finalizar ele. Esse dia eu falei assim, não vou deixar mais, vou parar ele. E no dia, na hora que eu falei assim, eu pensei, né? Eu vou parar ele, você entrou em contato comigo. Foi muito legal. E aí, a gente começou a conversar, era uma imersão, né, na época, e aí quando eu comecei a conversar com ela, entendendo, foi muito interessante, que é isso que você falou assim, não, é porque eu ainda tô tentando entender algumas coisas, eu tô numa busca, e aí eu falei assim, então, porque aqui a gente vai falar sobre, dentro da trilha, eu falo sobre você ter uma conversa genuína, é o interesse verdadeiro no outro, sabe, você tentar entender o que essa pessoa busca, para você entender também se o seu produto serve ou não serve para ele. E aí, você falou assim, não, é porque eu tenho algumas profissões e tal. Aí eu falei assim, fala mais. Né? Porque eu sou desse jeito. Só que às vezes, quando você não conhece a pessoa, óbvio que você não sai dividir tudo da sua vida para a pessoa ali, né?
E tanta coisa que esqueci de me apresentar. Foi depois que no final, Foi. eu lá conversando com ela, eu falei assim, desculpa, aqui é a Karen, porque como tava no Instagram do efeito, pode ser um vendedor, pode ser, né? E eu acabei, falhei ali de me apresentar. Aí eu falei assim, pra você, falei assim, me conta mais. A pessoa sem se apresentar, que é bom, legal, porque a gente já vai visualizando, vocês já vão aprendendo. Eu fico encantada. Não, mas aí eu falei assim, mas fala mais. Aí ela falou assim, não, é só o suficiente. Foi tão engraçado que ela cortou ali no meio. Ela falou assim, ó, não, esse é o suficiente, que você, tipo assim, ela não foi isso que ela disse, ela foi muito educada. Mas ela falou assim, não, o que a gente importa é isso, que ela tinha falado. Aí, na hora, foi importante. Isso aqui é legal também, sabe? Porque tanto a gente enquanto consumidor, mas também quando a gente vende, porque a gente precisa ter essa leitura. Então, quando você fala assim pra mim, não, é isso que eu tenho para contribuir, não vou ficar falando da minha vida aqui, nem te conheço, não, é uma coisa assim. E aí, naquela hora, eu poderia ter ficado chateada, poderia ter falado, só ter falado assim, tá bom, então, tipo, sabe, aquela coisa meio magoada, também não vai falar, então também não vou. E aí, não, naquela hora, a sensibilidade pronto, o limite dela é até aqui, e eu vou respeitar esse espaço. Então, também, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes você está ali empolgado no processo de venda e tal, e você acaba ultrapassando um limite que acaba que o outro acha você invasivo demais e aí já não compra também. E aí também foi legal que você colocou o limite e eu soube respeitar isso e falei assim, não, tá bom, é importante. Ela colocou o limite, eu entendi e falei, não, beleza. Aí eu falei pra ela, bom, se essa é a sua pegada e tal. E a questão, Karen, é que esse limite ele nem foi algo assim, tipo assim, quero falar da minha vida pra mostrar. Nem foi por isso, foi por uma questão mesmo, assim, de que às vezes eu tenho até uma certa dúvida de falar sobre algumas coisas, eu prefiro não focar, né? Tipo, eu vou ficar falando várias coisas, não, deixar por aqui mesmo. Sim, né? E é isso, porque assim, eu não consigo adivinhar, só um minuto. Eu não consigo adivinhar o que você está pensando, obviamente. Sim. Né? E aí, a gente, muitas das vezes, para quem está nesse processo de venda, para quem está um produto, para quem às vezes está no processo de dúvida sobre a própria marca, tem medo. Aí, na hora que tem uma resposta dessa, eu posso tentar adivinhar. Ela não gosta do meu produto. Ela não vai querer comprar. Não sei o quê. Então, assim, não vamos. E aí que é importante, porque assim, então é importante que a gente coloque esse limite no outro e aí não tente adivinhar. Porque às vezes, naquele momento, se eu tô com dúvida sobre o meu produto, aí entra a marca quântica. Porque assim, se eu sei o que eu tô fazendo, se eu sei da importância, se eu vou avaliar se pode te ajudar ou não, e eu tô sendo sincera nesse processo, eu vou estar aberta para te ouvir. E aí também entra nesse processo de que, peraí, meu produto ele é interessante, não vai servir para todo mundo, não é todo mundo que está aberto, não é todo mundo. E a partir do momento que eu entendo isso, eu sou sincera, eu vou ter mais abertura e vou ficar menos chateada. Porque, na verdade, eu vou falar que nenhuma amiga sempre fala, a gente tem a mania de coisas, a gente leva coisas pro coração. O pessoal fala assim, levou pro coração. Você se sentiu magoado por uma coisa que não tinha necessidade de se sentir mágoa, né? Tipo assim, é um processo natural, você está vivendo. Quando a gente levar para um lado mais direcional e racional, né? Direcionar isso para não, eu tô fazendo uma venda. E não levar isso pro coração, para tô me sentindo atingida, ofendida. E a partir do momento, porque assim, hoje, querendo ou não, marketing tradicional, ele fala que você tem que vender para todo mundo. E não é. Porque entra nesse processo. Às vezes, a pessoa também não está no momento bom. Exatamente. Porque se você for ver, da primeira vez que a gente conversou, foram 5 dias, eu acho. Até finalizar, eu mandar o link para você. E aqui entra no processo de desacelerar. Mais ou menos assim mesmo. Uns 3, 4 dias. É por aqui. Então, assim, é um desacelerar também, que eu não posso ser ansiosa e atropelar ela com um monte de coisa. Eu estava tentando entender, e aí a gente falou, também eu estava num processo de tomada de decisão com relação ao produto, que eu queria ver se ia beneficiar ela mesmo. E também tem uma questão muito importante, que eu gostei muito, né, da questão da sua abordagem, assim, você me deu abertura, né, tipo, você respeitou o meu momento, né, de decisão, e você também me deu suporte. À medida que você me deu abertura, liberdade, você também me deu suporte. Tipo assim, eu me sentia amparada, não, mais um motivo para eu efetuar ali a compra, né, do produto. A compra do produto, eu acho que é assim, a consequência. Total. Então, o que rolou? Rolou ali aquela interação, aquela conectividade, e eu achei maravilhoso a forma como foi o atendimento, porque você deixou meu caminho e você me ofereceu conforto, suporte. E aí eu me senti super à vontade para fechar, para efetuar a compra. Então a compra foi só a consequência. Porque tem muita gente que às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo que eu tenho ontem à noite, eu gravei porque eu tenho as minhas inquietações, e eu falei assim, não, vou gravar um episódio do podcast, só eu aqui falando, devaneando. Inclusive, o primeiro episódio é sobre isso, eu tô devaneando ali.
sobre a vida, né? Falando sobre essa questão da conexão espiritual e energética. E aí eu resolvi falar sobre isso, que eu vi uma marca de uma moça que ela estava meio que pedindo ajuda para comprar, para as pessoas comprarem dela. Ela vende semi-joia. E aí eu fui no direct dela para ver. Porque, né, como eu trabalho com marcas, eu gosto de ver o que as pessoas estão fazendo e tentar entender por que essa moça está pedindo ajuda e ela não está conseguindo vender. Sendo que é um produto que todo mundo compra, no caso dela, né? E aí eu fui de cara. Na hora que você entra no direct dela, a mensagem, até tem um print. A mensagem dela tá escrita assim: alguma informação específica lá, tipo, fale comigo, não sei o quê. Pagamento apenas via Pix, não sei o quê. Aí eu falei, caramba! Fechou a venda, não, pagamento. já tá, e aí assim, já tá tabelado lá. Pagamento, pronto. Tá aqui o primeiro erro. A gente já consegue identificar o primeiro erro, porque o foco dela é só no seu dinheiro. Talvez não seja. Ali como produto. Ali. Você é um produto de pesca ali. Talvez não seja, mas ela aí, às vezes, ela aprendeu isso em algum lugar e tal. Mas isso é um lugar que, ainda mais hoje, quando você começa a estudar mais sobre o perfil de consumo das pessoas, você começa a visualizar que a gente está em busca hoje, todo mundo consome alguma coisa. Sim. Então, assim, a gente está em busca de humanidade. Ninguém quer falar artificial. Ninguém quer falar com robô. Atendimento humanizado é trunfo, é riqueza. Exatamente. Então, assim, se você já chega no direct, a primeira mensagem que tem lá é pagamento, não sei o quê, meu querido, eu não vou falar com você. Porque a gente odeia, assim, a gente quer comprar, mas a gente odeia que vendam pra gente. Mas é verdade. Mas é. Porque no fundo a gente tem que estar sendo mimado, né? Mas também. A gente quer ser acariciado. A gente quer ter atenção. E também tem uma outra coisa, eu acho que a partir do momento que. Porque antigamente, muito antigamente, o marketing era muito fechado. E quando o marketing ele veio para popularizou e todo mundo entendeu o que era o marketing, todo mundo se sentiu invadido. Como assim? Vocês manipulam a gente? E aí, ainda nesse lugar que o marketing, a publicidade, ela começou tomando um lugar de vilão também da vida das pessoas, que elas começaram a se sentir invadidas e falando assim, então você tá aqui empurrando venda para mim, eu tô comprando sem saber que você vai comprar. E aí muita gente começou a visualizar e de forma natural. A gente acaba entrando nesse lugar de, peraí, você tá querendo, por exemplo, eu particularmente odeio ir na loja de calçado que tem aqui em Fortaleza. Eu fui numa loja específica, o cara, eu não sei se eu vou comprar, e se eu quiser comprar, eu vou comprar, mas não precisa ficar em cima de mim, você fica atrás. Aí o cara falou assim, eu falei, não, tô olhando. Eu falei pra ele. Ele ficou bravo, deu um papelzinho, se você quiser comprar, tô aqui, ó, esse aqui é o meu papelzinho. Eu falei, mas só ele acha que eu realmente ia comprar dele, se eu quisesse comprar. Mas é dele que eu não ia comprar mesmo, porque ele não tá ali pra vender, de fato, ele quer ganhar a comissão dele. E tá tudo bem, mas só que ele foi grosso, ele não queria vender, eu não quero que ninguém fique ali. Até a gente gosta de ter mais autonomia na hora de escolher, você chama um vendedor. Você fica em dúvida, né? E você quer ter um espaço ali. Às vezes a gente tá maturando ainda, não, pera, deixa eu pensar. Eu, pelo menos, eu vou comprar alguma coisa na hora. Eu fico com um diálogo interno comigo mesmo, mas eu fico falando comigo, mas aí eu vou. Mas essa aqui fica bom. Não, mas isso. Então, tipo assim, eu preciso de espaço para ver meu diálogo interno comigo. E vendedor, e em cima, não dá. E esse clássico, né? O clássico vendedor, a maioria das pessoas não gosta. Não gosta. Eu sei que tem que bater meta e tudo mais, mas é isso que eu quero dizer. Cara, mas eu trabalho com venda numa loja, não é o meu produto. Então, como que eu vou fazer se eu tenho que bater meta? É justamente por isso que o seu tem que ser analisado. Porque você vai se conectar muito mais com quem está comprando, você deixando o espaço da outra pessoa. Porque tem isso, às vezes você não vende na hora. Mas quando a pessoa for comprar, ela vai decidir, ela vai comprar pra você. Ela vai lembrar de você. Totalmente. Pela sua postura, pelo seu magnetismo. Porque isso é magnetismo pessoal. Pronto. Inclusive, essa daí é a ativação 6, magnetismo pessoal. A gente vai trabalhar isso lá no Marca Quântica. Bom, então vamos falar da ideia da sua... Porque se deixar, a gente vai, né? Como nasceu a ideia da sua empresa hoje, do que você está trabalhando, como que você decidiu trabalhar com o que você trabalha. Fala para eles com o que você trabalha. Vamos falar, siga o Instagram de Dai, fala aí o seu arroba e conta aquela história que você falou. Eu tô chorando, eu achei incrível. Talvez não seja essa história. Qual? Que você foi pro retiro lá e ali você brilhou teu olho. Que quando você estava guiando as pessoas naquele processo. Sim, pronto. Gente, eu tenho um espaço de massoterapia, em breve vai ser um spa. É o plano futuro, né? Transformar esse lugar de bem-estar total. Sou massoterapeuta atual, não trabalho muito tempo nesse ramo. Antes eu era uma CLT, né? CLT, glória a Deus, mas assim, é a vida que eu não quero mais, tá, gente? Eu gosto dessa emoção do empreendedorismo. E aí eu saí do trabalho de CLT, já
com conversas internas e sempre me orando e pedindo orientação a Deus sobre, pai, me mostra algo que faça mais sentido para mim, né? E aí, quando eu saí do trabalho, eu comecei a me investigar, né? Já estou numa jornada de autoconhecimento já há muito tempo. E aí, eu queria algo que desse sentido, que eu pudesse alcançar, melhorar a vida de pessoas através de tudo que eu faço. E aí, eu me avaliei, percebi que eu era boa com mão, que as pessoas gostavam de mim, as pessoas mesmo, né? De casas próximas, assim. E aí, eu disse, eu posso aproveitar esse meu talento. E aí, eu comecei a estudar sobre, fiz alguns cursos, gostei. E vi ali uma possibilidade, né, de desenvolver algo mais especial, que é o acolher, é o humano, é o toque, né? Essa troca, é o cuidado. Porque, assim, a massoterapia ela não é só um toque do acaso. A massoterapia ela é uma troca, ela é conexão, ela é troca de energia. Né? Você toca ali no outro com a sua intenção de fazer aquele momento ali ser muito bom, ser realmente muito relaxante. Eu trabalho com terapias relaxantes, né? Não trabalho com a parte estética, mas é algo assim que fez muito sentido para mim, né? E aí eu estou desenvolvendo esse projeto pessoal, individual, né? Atendimentos individuais, mas dentro dessa área da massoterapia já tenho algumas outras ideias de negócio, né? Para escalar esse negócio, né? Essa escala vertical, que a gente pode fazer isso, a gente atuar numa área e desenvolver vários negócios dentro do nosso negócio. E isso é um plano, né? Que inclusive Karen está me ajudando com isso, tá? Está sendo muito bacana. A gente trocar ideia com gente que tem visão, que tem mais expertise que você. A Karen é uma mulher muito inteligente, meu Deus. Eu sou encantada, eu tô encantada mesmo, assim. Então, para mim está sendo muito rica essa troca. E está sendo muito importante esse apoio da Karen. Então, tipo assim, não, ela não me vendeu só o marca quântica, não, tá? Ela está realmente me apoiando. Ela está ali me dando direcionamento e me fazendo refletir mais ainda do que eu já andava refletindo. E tem sido isso muito interessante. Então, a ideia de negócio ela existe. Os outros negócios dentro do meu negócio atual, né, escalar. E foi assim que nasceu a Rachem, massoterapia. Rachem, @Rachem.massoterapia, tá? E aí vocês vão me encontrar assim no Instagram. E aí, se você não é de Fortaleza, mas quando vier, é ponto turístico. Por favor, serão bem recebidos. É um momento de conexão mesmo. Eu vejo meu negócio como um negócio de conexão consigo e com o bem-estar. E autocuidado, porque autocuidado é um negócio que a gente não está acostumado a lidar com isso. A gente não está acostumado a pausar para se cuidar. Né? Então, eu aposto muito nisso, que a gente está vindo de um momento que a gente precisa fazer pausas e olhar para a gente. E se olhar e dizer assim, eu mereço, né? Investir, não é gastar dinheiro. Você não gasta dinheiro com você investe. Né? Então, por isso que, além de eu já achar muito sentido nisso tudo, eu vejo isso como um bem muito grande. Incentivar pessoas a se cuidarem, a se priorizarem. Isso para mim é maravilhoso. Porque é um presente que você dá para você mesmo. Porque... Mas entra nesse lugar que é o seguinte, você, e eu falo muito isso, né? É muito maravilhoso o Daiane ter cruzado no espaço também, porque tem tudo a ver. Que é o seguinte, eu falo sobre isso, não tem como, e eu vou bater sempre na mesa, não tem como você criar produto, marca, o que você quiser fazer. Seja como renda extra, seja como empreendedora, para se transformar assim como empresária, e ter essa visão de longo prazo, de crescimento, não tem como você fazer isso se você não para se ouvir. Não tem como. Se você não está vinculado à tua essência, não sustenta. Você pode até começar. Começa. Não sustenta. Por experiência própria. Né? Eu vejo isso. O Marca Quântica, ele vem também das experiências que eu tive de vida. E entra nesse lugar, que é o seguinte, se você não tem esse processo de pausa, de se entender, só fica buscando fora, não ouve o que tem dentro. Então, por exemplo, quando você vai no espaço da Dari e você tem esse momento em que ela tá tendo essa troca energética, num processo até de cura, né, Dani? Que você vai estar ali passando por esse processo de relaxar. É ali, inclusive, que às vezes você tem insights riquíssimos. E justamente é o que eu falo. É o momento onde você se conecta, porque aí diz assim, porque você faz o que a gente não faz nada demais. Eu proporciono um momento de espaço. O que é o espaço? Muitas vezes você passa o dia tão ligado, tão no celular, que ali, um procedimento de 60 minutos você não pega no seu celular. Não é porque eu abri não, tá, gente? É porque realmente não necessita. Então, tu passa 60 minutos consigo mesmo e comigo, né? Que eu fico ali, né? Obviamente. Mas tu tem esse tempo para processar coisas que tu não teve ali durante o teu dia. Porque tu tá muito conectada com o teu
com o externo, com tudo, tá correndo, tá fazendo. E aí ali tu chega e tu para, e a gente medita junto, e a gente tem momentos de conversa, a gente tem esse momento de dizer, olha, respira, desacelera, esse momento é seu. Então, tipo assim, isso é um momento que ele é maravilhoso. Então, se você tiver com a mente super acelerada, você desacelera. Não tem como. Eu sempre digo assim, eu acho engraçado que é assim, eu pergunto, tá mais tranquilo agora, depois pergunta o procedimento. Aí você diz, eu nem queria sair daqui. Aí, sabe? Então, tipo assim, eu alcancei a meta, eu desacelerei um pouco e proporcionei um momento ali de conexão. Mas é quando, ó, por exemplo, quem entra no marca quântica recebe de bônus a aula de alinhamento do cardíaco. Eu fiz. E aí, esse processo que dá e fala de você é um alinhamento neurocardíaco. Por quê? O cérebro desacelera, tua corrente sanguínea, tua respiração fica mais adequada e o seu corpo está no funcionamento adequado. É por isso que nesse momento você dorme bem, às vezes. Né? Assim, a pessoa chega baba. E aí você tem um sono genuíno ali. E aí você também tem um processo que às vezes vem um insight, vem uma ideia, vai entrar todo um processo que é desse alinhamento. Que por isso que é rico. Aí entra isso, é por isso que o universo me coloca no meu caminho, entendeu? Porque é isso, a gente tem tudo a ver. Quer dizer, cara, mas eu não trabalho com energia ou com essa parte de, né, essa parte mais holística, de bem-estar. Serve pra mim? Serve. Porque se você tá querendo criar um produto, é meu propósito de vida, com efeito aura eu criei, porque assim, estou cansada de ver marca sem alma. Eu quero que, todo mundo fala, né, sobre que a gente tem que criar um mundo melhor para as próximas gerações. Eu acho que a gente precisa criar gerações melhores para o mundo. Porque a partir do momento que a gente cria, a partir de mim, a partir de você, a partir de você que está aí. Se você muda você, se você melhora você, se você está bem, se você está criando uma marca que vai colaborar, que vai ser medicina para o outro, que mundo é esse que nós estamos criando? Muito melhor. Inclusive, saudável para nós, não só para a próxima geração. Com certeza. É isso. Então, assim, essa a minha proposta. Se o seu produto ele não está na linha do que a gente trabalha, não tem problema. Crie. Cara, eu não quero fazer parte do marca quântica. Ok, mas o que nós estamos falando aqui já serve de aprendizado para ti. Busque a alma e a essência do teu produto, do que você está criando. Não vai entrar na linha da galera que é da Matrix, que eu falo, que é do marketing tradicional, de que você pode vender tudo. Depende. Tem gente que às vezes não consegue vender. Mas eu vou falar, eu acredito que é o seguinte, a gente consegue vender. Consegue. A partir do momento que a gente acredita naquilo. Sim. Se você não. E aí vender, gente, é tudo. Por exemplo, por que tem gente que. Eu na psicologia já vi de tudo dentro do consultório. Então, assim, por que tem gente que trava numa entrevista de emprego? Ou então, às vezes, vai falar lá. Porque tá com muito medo do julgamento do outro, porque não tem essência. Mas porque a pessoa não tem porque ela não quer? Não, porque ela ainda não conseguiu se conectar. Porque ela não conseguiu entender que aquilo que ela vai falar. E quando ela vai para a empresa, por exemplo, eu sempre gosto, quando eu participava de alguns processos, eu vou entender o que a empresa faz. Por que eu estou me candidatando naquela empresa? Por que eu vou? O que faz sentido dela na minha vida? Então eu já vou sabendo o que ela vai agregar na minha vida e o que eu posso agregar na vida da empresa. Aí, de tudo que está acontecendo ali. Aí, quando eu chego lá, por que eu vou ter dúvida? Eu vou chegar e vou falar. Se a pessoa achar que eu não sirvo para vaga, ok, tudo bem. Eu vou para outra. Então, entra nesse processo que a gente tem que saber se vender. Só que eu só sei me vender quando a gente se conecta com a gente mesmo. E é isso. E aí vamos falar da sua jornada, então. Assim, eu queria saber o nome. Por que o nome? Tem algum significado específico ou não? Tem. Hashem, né? Tem uma palavra que quer dizer o nome. O nome é hebraico. É como eles falavam de uma forma menos formal de Deus. Eles falavam essa palavra Hashem para não pronunciar o nome sagrado de Deus, mas Hashem quer dizer o nome. Né? Então, é uma forma menos formal de falar do Senhor, de todas as coisas, né? E aí eu trouxe esse significado, né? Porque eu acredito muito no Deus, criou o universo, criou todas as coisas, e eu tenho uma conexão muito forte com esse Deus. E sempre coloco todas as minhas esperanças e coisas e todos os meus planos na mão dele. Então, nada mais honroso do que nomear uma das minhas, né? Que eu vou ser uma mulher muito Então, fazer essa pequena homenagem ao meu pai. Maravilhosa, maravilhosa. Daiane traz essa perspectiva que eu acho riquíssima, porque, por exemplo, quando eu falo do efeito aura como marca-mãe, essa é a proposta, de que ela vai abraçar várias coisas. Então, assim, o Marca Quântica é um dos produtos, nós temos, né, ainda está nesse processo de desenvolvimento, mas o clube de elevação de frequência,
que eu estou terminando o processo de montar ele, a mentoria. Então, assim, a gente vai ter vários braços de várias coisas que está dentro do Efeito Laura. O podcast é uma delas. Então, assim, cara, mas o podcast ele não vende nada diretamente. Mas é um conteúdo que agrega na sua vida, que colabora para que você queira estar em algum dos meus produtos ou não, né? Então, assim, acaba que você vai ter acesso. Então, isso aqui é venda também. Só que é de uma outra forma. E é uma forma de também contribuir, né? Perfeito. Contribuir, dar uma mensagem positiva, para alcançar pessoas, né? Tudo que a gente tem, a gente precisa compartilhar, né? Então, assim, se eu posso inspirar, se a gente pode, como mulher, né? Como mulher empreendedora, se a gente pode de alguma forma inspirar, alcançar alguma outra mulher através da nossa história, e mesmo que a gente ache assim, nossa história é besta, a gente, nunca, né? Mas assim, nunca é, sempre tem alguém interessado, sempre tem alguém numa posição esperando ouvir aquilo que tem para falar. Então, o podcast também é essa forma de alcançar pessoas que às vezes ainda não estão prontas ainda para comprar. Sim. O conteúdo está tudo certo, está tudo bem, mas assim, são pessoas que precisam se sentir inspiradas de alguma forma, e que essa palavra chegue até vocês, né? Estão precisando ouvir, com a nossa sintonia, com a nossa frequência, que a gente alcance pessoas que estão precisando ouvir isso que a gente está falando. No momento certo, né? Eu amo muito o podcast, o videocast, eu gosto muito desse processo, gosto muito dessa troca, né? Eu sempre gravei podcast, por exemplo, gravei podcast e às vezes falando sozinha, né? E muita gente falava sobre isso, nossa, cara, parece que tá falando comigo, porque realmente eu visualizo. Eu não falo, eu tô conversando com vocês, assim, vocês estão me ouvindo, eu tô falando aqui, mesmo que seja um devaneio meu. Porque quanto eu, particularmente, já aprendi muito, muito com podcast, assim. Ou com vídeos mesmo do YouTube, e com esse conteúdo gratuito eu valorizo muito, porque às vezes você, por exemplo, eu já ouvi muito podcast, não necessariamente eu investi no produto que aquela pessoa tinha, mas ela já me agregou, contribuiu com você. Contribuiu. E tem essa troca, porque às vezes só de você estar aqui ouvindo, ou vendo, assistindo, você também já está contribuindo com a minha existência, né? Então a gente. E não tem outra coisa. Para mim, a única coisa que a gente vai fazer no mundo, nesse plano material, é evoluir. Sim, eu também tenho partilhar a mesma ideia. Eu acho que a gente precisa alcançar e evoluir, né? Como ser humano, e aprender, porque a nossa estadia aqui é um aprendizado eterno, né? Então não se limitem a aprender, tá? Exatamente. E aí eu quero. Não sei se vai entrar nesse processo, você já falou, você pula, não tem problema. É o que te motivou a começar? E qual foi o maior desafio no início e como você fez para superar? Mas o que te motivou a começar? Eu estava falando da experiência que você teve, que você falou que você viu as pessoas, sim, que eu achei muito rico. Pronto, eu vi essa foto. E aí eu falei, como que foi isso? Ela estava me contando. Pronto. Me motivou foi, primeiramente, né? Achar algo que fizesse sentido para mim. Aí pergunta assim, o que que acelerou, né? Tipo assim, o fato. Eu estive gosto muito de contato com a natureza, e estava num acampamento, fazendo um material para fazer umas massagens lá livre e tal, aproveitar essa pegada, né? E aí, uma moça, a Yara, que estava também organizando o camping, ela vende óleos essenciais, e aí a gente pensou, bom, vamos fazer um momento, né, de relaxamento, vamos fazer um momento de conexão. E ela me convidou para fazer a meditação guiada. Você consegue fazer uma meditação guiada? Você consegue guiar a meditação? Sim, consigo. E aí, juntamos a aromaterapia, né, com a meditação guiada ali naquele momento. E assim, foi tão incrível, porque a gente percebe a carência que as pessoas têm de conexão. Parece assim uma coisa que você subestima. Você, isso não é importante, mas talvez é importante para você. Mas tem pessoas que estão tão desconectas, que estão tão sem direção, que assim, uma palavra direcionada, um momento de atenção, um momento de encontro ali na meditação guiada, né? Você vai ali levando aquele momento para um momento de conexão consigo, né? E a pessoa está ali naquele lugar e a paisagem é incrível. Nesse dia estava em Viçosa. E lá a paisagem é muito linda. Então, tipo assim, a natureza com a energia dela já ajudou nesse momento. E ali tá finalzinho de tarde, tá o pôr do sol. A energia do pôr do sol é assim, fantástica, né? E aí eu vi gente assim, compartilhando ali, chorando, se emocionando, né? E eu fiquei assim, nossa. Eu fiquei assim, pensando, nossa, como tem gente carente dessa conexão. E aquilo me fez refletir muito sobre isso, né? Sobre as pessoas precisam disso. Então, eu posso fornecer isso, eu posso ser esse instrumento, né? E eu posso ser esse instrumento de facilitação ali. E pronto, isso contou muito para mim. E eu vi, assim, ali várias possibilidades, né? De realmente poder alcançar
pessoas com o meu trabalho. E isso me gerou, assim, uma felicidade. É porque quando a gente trabalha com isso, assim, né? Quando a gente trabalha com esse processo de evolução, de colaborar com a evolução do outro, tem coisa que é tão óbvia pra gente, né? É, E que tem pro coisa outro que é óbvia. Aí, assim, justamente porque eu confidenciei pra cá, que eu era uma pessoa cheia de interrogações, né? Uma pessoa super cética, questionadora, ao extremo. E achar que a vida era bem mais automatizada. E de por eu não achar que algumas coisas eram necessárias para mim, automaticamente a gente usa o nosso filtro de discernimento para aplicar para o outro. E eu achei que para o outro também isso era importante, né? Eu não vi essa importância. E ali, naquele momento, se quebrou mais um despertar. Aí você pergunta assim, qual foi a sua dificuldade no início? A minha dificuldade no início, meus caras, foi eu mesma. É sério. A minha dificuldade no início de tudo, de que eu saí da inércia, né? Dessa transição de carreira, que eu sou da moda. Eu saí da moda para vir para o bem-estar. E, tipo assim, a dificuldade foi só eu mesma. A dificuldade de dar o passo, de, cara, eu quero isso, mas não, mas eu tô com medo. Eu se permiti, né? Então, aí veio a questão do como, né? Que a Karen falou para mim agora aqui no final dessa conversa. Mas o problema é que a gente sempre se pergunta como. Como é que a gente vai fazer como? Pois é, um raio do como. Gente, não tem como, vai. Então, a dificuldade foi a maior que enfrentei foi eu mesma. E, assim, não vou dizer que eu não tenho ainda essa dificuldade em dar outros passos, porque eu tenho ainda, né? Mas, assim, é algo que está sendo quebrado. É algo que está caindo por terra, porque estou aprendendo a confiar, justamente como a Karen fala, a gente precisa soltar. A Marca Point também com essa proposta, você solta, o que é seu encontra. Então, tipo assim, demandar e liberar essa energia. Tá aqui, ó, só recebo. E não tem mais como, as coisas acontecem. Né? Então, é muito isso. E é muito legal, quem às vezes, quem tem mais esse lado, né? Eu também já estive aí nesse lugar do como, né? Que aprisiona, eu acho que aprisiona. E aí você fala assim, cara, mas eu preciso de dinheiro. E você tá aí, a questão é que uma coisa que eu vi muito é que é assim, ó, a partir do momento que você relaxa, cara, mas não é fácil, nos momentos mais difíceis, e não é mesmo, não é. Por isso que eu falo sobre querer ter controle é diferente de ter domínio. É um treino, isso é um treino. Pronto, se você tem domínio interno, você sabe que o que é seu vai vir, você sabe que vai acontecer, tem que ter o processo de decisão. O que você quer fazer? Karen, eu quero. Porque assim, a gente foi educado também a ficar buscando só o como e o dinheiro. Só que o dinheiro, a gente não foi educado como o dinheiro sendo uma consequência, e sim como um meio. E aí você fica assim, mas como que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Mas como que eu vou fazer? Como que eu vou. Calma. Primeiro se conecta com o que você está fazendo. Encontra a essência disso. Encontrou, o dinheiro é a consequência. Cara, mas eu fico preocupada. Não fico preocupada. Vocês querem saber? Uma vez, eu vou dar um exemplo, foi muito engraçado esse dia. Faz muito tempo. Foi uma vez, eu e Gabriel. Gabriel, inclusive, gostaria de agradecer, esse maravilhoso, está aqui dando suporte pra gente, aqui gravando e dando todo o suporte. Obrigada, meu amor. Tava eu e o Gabriel, a gente não tinha um ponto no bolso. Não tinha R$1. E aí, a gente estava nesse processo angustiado, porque a gente tinha algumas coisas que tinha que resolver. E aí, nesse dia, eu estava com. Parece que é o dia que a gente menos tem, que a gente mais gostaria de viver algumas coisas. Mas é bobo, mas eu quero dar esse exemplo, que é assim: é bobo agora falando, né? E eu queria comer um churros. Mas eu não tinha dinheiro para comer um churros naquele dia. Talvez eu ia ter dinheiro depois e tal. Eu não tinha dinheiro para comer um churros que é R$5. Aqui, pelo menos, é R$5. Mas e aí eu falei, Gabriel, não vai adiantar a gente ficar trancado dentro de casa, com a cara amarrada, e não vai adiantar. Vamos pra praia? Era de noite. A gente foi pra praia. E aí a gente estendeu, era de noite, aqui em Fortaleza ainda tava podendo fazer isso. A gente estendeu lá o pano no chão, ainda pode, né? Ainda pode. Estendeu o pano no chão, e aí a gente deitou e começou a cantar. Nesse dia a gente começou a cantar, e começou a rir, e conversar sobre coisas aleatórias mesmo. E aí eu resolvi olhar na minha conta. Eu falei, eu queria um churros. Falei desse jeito, com muita verdade no meu coração, que eu queria mesmo churros. E aí eu abri a conta, não sei porque eu abri a conta, naquele momento o banco me deu, acho que foi R$50 ou R$20 de mais crédito, assim, sabe? Não tinha pedido nada, sabe? Aí ele tinha lá R$20 a mais que eu poderia transformar em Pix, que eu poderia transformar em crédito, ó. Não, mas isso aqui eu tô me mexendo muito. E aí, é bobo. Só que quando você olha, que é o seguinte, se eu ficasse angustiada na minha casa,
talvez isso não viesse a acontecer, talvez eu nem visse. Só ia ficar angustiada. E naquele momento eu deixei me guiar, a gente foi se divertir. Então, assim, é no momento de mais leveza. Porque é o que eu falo, que é na conexão da sua vibração, da sua frequência. Então, você tem uma frequência energética, ela vai se encontrar. Só que se você tem uma frequência baixa, ela vai encontrar só o que tem de ruim. Então, quando você, mesmo que forçadamente, a gente começou a cantar, ele estava bem, ele estava feliz. Não, senhoras e senhores, não estava. Mas a gente falou assim, cara, não vai adiantar. Vamos lá viver tranquilo, de boa, ficar vendo o mar e relaxar, ficar tranquilo. E aí, tipo, veio um presentinho, né, do universo. E naquele momento eu senti de olhar na conta, então eu poderia ter passado aquilo. Então, assim, dando um exemplo, cara, mas eu não preciso de 20 reais, nem de 5, eu preciso de 1.000, de não sei o quê. Ok, eu entendo, mas se você não levar a tua frequência, dificilmente. Se você fica na preocupação ali direto e tal, é desafiador? Claro, viver é essa oscilação, né? Sim. Mas se a gente se conecta com a gente mesmo e a gente começa. E é isso. Se você se conecta com você, você sabe qual caminho você deve seguir. Exato. Exatamente. Porque é isso, a Daiane estava falando, a gente estava conversando mais cedo, e ela falou assim, nossa, tem tanta coisa que acontece que. Inclusive, você está aqui hoje, né? Você estava falando, que não tem explicação. É simplesmente, conheci a Karen e tal, não sei o quê, daí eu vou na casa dela. E aí a gente tá nesse rolê nosso, sabe? Aonde vai levar? Sempre vai levar em alguma coisa muito boa, muito incrível, porque eu falei pra ela que são encontros de almas. Então, assim, é isso. Sabe? Então você percebe que desde o começo da minha relação com a Daiane não foi o dinheiro a questão aqui. Não foi. Então a gente consegue entender a verdade do outro e conectar com a nossa verdade, desde que a gente sabe qual é a nossa verdade, e aí a gente vai nesse caminho. Então é justamente isso. Tem desafio? Tem. Mas aí entra isso, o domínio. Se você tem domínio sobre você mesma, diante dos desafios, você consegue lidar com as situações desafiadoras. Tem um exercício que eu gosto, Daiane depois pode dar alguma dica pra gente aí. Mas tem um exercício que eu aprendi no livro Poder Sem Limites. Eu gosto muito desse livro. Ele é muito grande, eu não terminei ele não, ele é muito grande. Mas ele é muito legal. Que ele traz um... Se você tá se sentindo, acordou, não tá tão bem, e você tá, ou tá duvidando de algum processo, ele fala assim, estufa o peito e respira fundo 5 vezes. Ele traz outras respirações lá também, e aí você só estufa o peito, não pensa em nada, né? Tá, tô preocupado, não sei o quê. Estufa o peito e vai. Você vai ver como o seu físico começa a reage. E aí, por quê? Porque o nosso subconsciente não sabe o que acontecendo aqui fora, ele sabe só o que a gente fala pra ele. Então, a partir do momento que a gente faz uma posição de orgulho, de estar bem, você tá ali no seu subconsciente, tá um caos aqui fora, mas você tá no seu subconsciente dizendo assim, tá ótimo, a gente tá arrasando aqui. Outra coisa também que é bem bacana, Karen, é quando você tiver assim, um dia triste, acordei triste, a gente não acordem triste, porque acorda é uma dádiva, você vai acordar, por favor, papai nos deu essa dádiva, o presente é um presente, né? O presente é um presente, literalmente. Verdade. E aí eu acordei triste por alguma razão e tá tudo certo. Principalmente mulher que tem um dia da TPM, né? Assim, e aí tem um truque, né? Que é a de PNL, de você levantar a cabeça, né? Posição imponente, né? E colocar o sorriso hoje. Ah, mas eu não quero rir. Não precisa rir de fundo de alma, só um movimento músculo. Faz de conta que tá rindo. Ah, mas eu não tô com vontade, faz assim mesmo. Levanta a cabeça e faz. Fica assim um tempo. Esqueceu, curva a postura, levanta o queixo e move a musculatura. Isso automaticamente, né? O cérebro vai registrar essa sinapse, né? Esse movimento muscular. E ele vai detectar que isso é um movimento muscular de quando você está alegre. E ele vai detectar que você está alegre. E isso, tipo assim, o seu estado cerebral, ele muda. Como a Karen disse, o cérebro não sabe o que é real, o que não é. Essa informação tem que dar para a gente aí. Então, se você não tiver estímulos motivacionais, dê estímulos musculares, né? E aí tem o exercício que eu falo da cadeira também, que é a mesma coisa. Você faz assim, ó. Você está movendo o músculo, como se estivesse sorrindo. Obrigadamente. E aí funciona? Funciona. Porque é isso, você vai... por isso que eu falo do domínio. Você começa a ter domínio interno sobre você mesmo. Karen, eu falo assim, tem um dia que às vezes a gente também... por algum motivo, a gente precisa se acolher também. Às vezes é um motivo hormonal mesmo, né? Sim. Às vezes nem é um fator externo, é um fator interno mesmo, hormônio. A gente mulher cheia de hormônio. E aí a gente vai fazer o quê? Eu acho que é importante você se abraçar, sim, se acolher. Na mentoria, quando eu trabalhei com a mentoria com as meninas, eu ensinei elas a acordar se abraçando. A gente fica buscando muitas vezes o abraço fora, mas a gente não se abraça. E é literalmente se abraçar. É você pegar e falar assim, vou me abraçar hoje, acorda. Eu faço isso.
Acordo, e aí essa questão do agradecer, né? Mas assim, você se abraça, você dificilmente você fica achando que é só o outro que tem que te dar afeto. Porque aí você consegue buscar, você se dá o seu próprio afeto. Você não terceiriza. E aí também se acolher, porque às vezes a gente também fica se sentindo culpada. Dentro da ativação 3.1, a gente vai falar sobre as fases da mulher empreendedora. Porque a gente tem essas fases, inclusive do período menstrual, que está vinculado com o cosmograma e com a lua. E a gente tem a fase do dia, né? Se for ver a lua, o sol nasce, depois se põe, tem a lua. É o ciclo, né? Então temos o ciclo, né? O ciclo infradiano é o ciclo da mulher, que é das fases do período menstrual. O ciclo lunar, para quem não menstrua, serve também para entender a oscilação hormonal. Então é muito interessante que você respeite isso, porque às vezes é o que você falou. Às vezes você está, por exemplo, Karen, eu estou identificando isso dentro do consultório, que na nossa são 5 dias de fase menstrual. Então, nesses 5 dias, principalmente o primeiro dia, é o dia que a gente mais está perdida. A cabeça, você começa a fazer um negócio, você para, você nem lembra o que você estava fazendo. Aí quando você olha, aí a tendência é a gente se sentir culpada. Porque aí você acaba, como você tá vivendo aquilo, você fala assim, eu nunca consigo. Mentira. É só naquele dia que você já tá bem. E aí você começa a se culpar. A partir do momento que eu identifiquei isso, que eu sei que no período menstrual eu fico um pouco mais confusa, eu entendi que, primeiro, não é dia de vender. Não é dia de produzir conteúdo. Sim. É um dia de eu me acolher. É um dia de eu ficar mais quietinha comigo mesmo. É dia de ir lá na Daiane. Olha, será muito bem recebido. Exatamente. Então, assim, é isso. Ele fala assim, tá muito mal, deita em posição fetal, aquela coisa, se abraça, chora, vamos chorar, e levanta. Porque aí você tá também, assim, não fica só deitada, prostrada ali, e entregue. Você consegue também se acho que é renovar, acho que é se reconectar. Se reconectar. Eu acho que é se acolher. Eu gosto de você falando do acolhimento, né? É você sentir esse abraço de alma. Isso eu mesmo, que a gente fica buscando fora, né? E aí vamos para os desafios atuais. Os principais desafios que você ainda enfrenta hoje. E se você pudesse voltar no tempo, o que você faria diferente? Eu não faria nada diferente. Sinceramente, tudo que eu vivi me trouxe até aqui. Então, tipo assim, todas as experiências que eu vivi lá atrás, há pouco tempo mesmo, me fizeram essa pessoa que eu sou hoje. Então, não tem para que eu querer mudar nada, porque eu acho que foi um ciclo de aprendizagem. Eu sempre gosto muito de acolher dessa forma, né? E os meus desafios atuais hoje é tentar espaço, né, nesse mundo tão superficial, né, mostrar às pessoas o valor que isso tem, né, de que é de se conectar, que é de se curar, que é de criar um momento seu. Tem muita gente, principalmente mulheres, que acha que é frescura. Não, a galera fala, eu aprendi a fazer essa besteira, gente, isso não é besteira. Não, é sério. Não, eu tô falando sério. Eu sei, tá? Mas é porque, assim, é totalmente... parece que é sem lógica. Gente, mas olha, duas coisas. Normalizar e romantizar a correria da mulher. Uma vez, deixa eu te falar, Pode falar. A minha amiga, ela disse assim, uma amiga pessoal mesmo, né? Tava chegando ali o Dia das Mães, agora esse ano já, o Dia das Mães, ela disse assim, eu quero presentear minha mãe. Eu quero um momento... Eu queria que fosse atender lá, né? Uma sessão particular ali e tal. Uma venda domicílio, tá? E queria fazer isso pra mãe dela. Olha, nem é desculpa pra quem não quer se deslocar. Não tem desculpa, hein? E aí, ela acertou tudo comigo e tal. Porque a mãe dela trabalha muito, uma senhora já mais idosa, mas ela trabalha ainda. E ela tem um ritmo muito frenético. E aí ela disse, não vai dar certo. É porque a minha mãe disse que não tem que pensar besteira. Meu Deus do céu, meu Deus. Não, pera. Ela ia ganhar um mimo. A filha, né, que já é adepta, né, nessa prática do bem-estar, do autocuidado. E aí, querendo, né, proporcionar. Quando a gente ama as pessoas, a gente quer proporcionar bem-estar para elas também, né? Então, querendo proporcionar esse momento para elas se desconectar um pouco, né? Desacelerar. Perfeito. E aí ela... Não, eu tenho para isso. Mas você sabe o que acontece que eu vejo? A gente passa por isso também dentro do consultório de psicologia. Porque tem muita gente que não quer encarar, foge o tempo todo de quem ela é, da própria essência. Porque ela tem medo do que ela vai encontrar. Exato. Ela não quer passar um tempo com ela não quer se encontrar. Só que eu vou falar uma coisa. Quem tá fugindo de si mesma, depois que se encontra, vai falar assim, não acredito não. Eu não acredito que eu tava fugindo disso aqui. Porque é tão maravilhoso, é tão rico. É muito maravilhoso. Eu acho que é um momento assim, que eu falei que a minha língua, né?
Ela sim. Bingo, gente, eu amo assim do bingo. Assim, gente, cara, que legal. Você, eu vou olhando pra mim, que legal. Gente, não, nem é bem, é sério, é muito bacana. Porque quando você olha para mim, eu falo isso, que é assim, ó. Karen, não quero olhar para mim mesma, porque eu tenho medo do que eu vou encontrar. Mas pensa aqui comigo. Quando você olha para você mesmo, se você olhou e não gostou, você não tem a oportunidade de fazer diferença? De mudar? Se você não olha, você não tem nem oportunidade. Aí vai viver a vida no piloto automático. E aí. E não vida mal vivida, gente, perdão. Não vive, só sobrevive. Que vida mal vivida. É por isso que muita gente fala assim, quando chega na. A gente tem vários casos, eu tenho um estudo, eu baixei uma vez um artigo que fala sobre mulheres e a vinculação das mulheres com Alzheimer por causa do estresse crônico e da quantidade de cortisol que foi liberado durante a vida no cérebro e que levou ela para esse lugar de adoecimento, de demência e de Alzheimer por causa do estresse crônico. Sim. Então, assim, essa história de correria, de você vive no constante estresse, não tem o acelerar, não tem o relaxar, a conta vai chegar. A conta chega e muitas vezes ela chega e você não percebe que ela chegou, porque justamente está rodando no piloto automático. Porque você foi ensinado, né? Você é psicóloga, eu vou dizer isso aqui, mas você já sabe muito bem, agora, para os nossos colegas saber, que a gente recebe uma informação, uma programação, quando a gente está crescendo, né, ali na infância. Aquelas programações que a gente recebe, elas são cruciais para o resto da nossa vida. Ninguém vai fugir disso. E quando a gente chega na vida adulta, aquela criança que precisou fazer para ser validada é a criança que acha que tem que fazer, trabalhar para ter um espaço no mundo, sem olhar para si. E, né, isso é uma coisa muito louca, porque você vive em prol dos outros. Tipo assim, você tá fazendo, parecendo aqueles ratinhos que são aqueles. Na roda. Na roda, né? Você tá ali correndo, você não tá nem sabendo o que tu tá correndo. Só tá correndo, só tá obedecendo um comando que te instalaram lá na infância. Cara, que coisa maluca. Então, tipo, aí você passou pela vida, aí a cobrança chegou, porque geralmente pessoas que vivem nesse ciclo não cuidam de si, não fazem atividade física, só vivem para trabalhar, porque o trabalho é a fuga de si, de tudo, né? E quando a conta chega, a pessoa só, que vida injusta, que vida cruel. Tem um caso da mãe de uma amiga minha, que, na verdade, os pais, eles envelheceram e aí começou a ver os sinais da demência, do Alzheimer, e aí eles literalmente trabalhavam, eles tinham um comércio, eram empreendedores, esse lugar de que eles, tipo assim, eles abriam de manhã e fechavam de madrugada. Era o tempinho que eles tinham para dormir um pouco e produzir o que tinha que produzir para vender amanhã cedo. E assim, eles não fechavam nunca, eles viveram uma vida assim. Aí quando você olha para essa, não viveram experiências com os filhos, não viajavam por causa disso. Aí em prol de quê? Pra quê? Porque aí chega na velhice e acontece isso. Então, assim, é muito importante que a gente possa não ficar só sobrevivendo, mas viver com qualidade, com bem-estar. É o momento presente, né? É o sair da Matrix, né? Sair da Matrix, porque é isso, a Matrix, porque é isso, gente, aqui nem é entrando num papo muito aprofundado nessa linha, mas é a gente entender que existe um propósito, sim, de manter todo mundo alienado de si. Porque se você entende você mesmo, você sabe o que você quer. Você começa a ficar mais exigente. Se posiciona. Exatamente. Você começa a se posicionar nos ambientes, com as pessoas à sua volta, você começa a fazer escolhas melhores, você começa a evoluir emocionalmente, o seu inteligência vibracional começa a evoluir e você sai da roda do rato. Exato. Então você começa a querer mais. E quem quer mais, para o sistema não é interessante, não. Quer manter você como massa de manobra, porque você não pensa muito. Gente, quando você começa, eu estudo muito sobre a questão da saúde, até por causa da psicologia, mas eu gosto muito de entender. Então, quando você vai entender por que alguns alimentos são como são, teve esses dias algum vídeo que ele estava falando sobre. Qual era o alimento? Eu não lembro agora qual era o alimento, mas ele estava falando assim: olha, tá vendo? Existe esse alimento que adoece muitas pessoas, e aí ele é pensado para que, na verdade, ele é pensado. Eu não lembro qual é a substância. Eu sei que quem é dono da substância que tem a ver com um alimento específico, lá que eu esqueci agora, se era biscoito, é algum composto químico. E quem é dono desse composto químico que está dentro dessa alimentação é uma empresa que ela é que faz agrotóxico. Nossa. E aí eles também são donos de indústrias farmacêuticas.
Então, você começa a entender toda a lógica quando você. E não é que querendo enlouquecer todo mundo, nem nada disso. Mas é a gente entender que tem muita coisa que é feita propositalmente para você ficar nesse lugar de, por exemplo, a melatonina. Muita gente, quando a pessoa vai passar por você, ela dorme ali um sono que ela não tem há anos ali, de repente. Por quê? Porque a pessoa, por exemplo, tem gente que toma melatonina como se estivesse tomando água. Porque ela não consegue dormir, mas aí ela não vai no problema específico. E aí aqui a gente pode entrar em outro momento falando sobre a glândula pineal, que ela está calcificada, ela impede você, ela é responsável pelo nosso ciclo do sono. Sim, pela nossa energia vital, né? Exatamente. E aí vamos lá. O sal tem um composto que eu esqueci agora. O que está no sal que calcifica, Gabriel? Eu esqueci agora. É o cloreto de sódio e o flúor da pasta de dente. Ela ajuda muito no processo de calcificar a glândula pineal. E aí você começa a sua intuição ela fica comprometida, seu sono fica comprometido, se você não dorme direito, seu nível de estresse é mais alto, você adoece mais, você come pior, porque tem que ser mais rápido, e aí vai indo. E aí você adoece, e aí você nem. Você quer saber, claro. Aí no almoço você assiste aqueles programas de. Ai, gente, não. Que escorre sangue da televisão. Então, assim, é isso. Vai indo nessa lógica. Você fala assim, cara, mas não faço isso. Mas se você for olhar pessoas da sua família ou pessoas que você conhece que fazem isso, você começa a visualizar todo o processo de adoecimento dessas pessoas. Né? A minha mãe, por exemplo, eu consegui tirar ela desse televisão aí que só pra sair sangue, que eu consegui tirar ela disso. Ela hoje não assiste tanto, ela entendeu que aquilo fazia mal para ela, começou a viver outras coisas. A minha mãe hoje, ela tá na academia. Olha só. Ela tá na academia, ela tá comendo direito agora, graças a uma nutricionista maravilhosa que eu encontrei, e que ela se permitiu viver. Então, assim, a minha mãe, eu acho que a tendência, logo mais, é diminuir a quantidade de remédios. Né? Minha mãe tava tomando 8 tipos de remédio. Quando você começa a colocar qualidade de vida, o que é a qualidade de vida? É alimentação equilibrada, é atividade física. E quando você começa a colocar essa qualidade de vida, você vai produzindo hormônios do bem. Né? Então, automaticamente, vai diminuir a dependência. Você vai dar mais risada. Você vai diminuir a dependência do remédio. Isso é ciência, né? A gente está falando aqui. Não estou inventando, não. Isso não. Porque é isso, aí você começa a ficar mais. Por exemplo, a minha mãe reclamava de tudo. Hoje ela não reclama mais. Amém. Então, assim, é justamente isso. Você começa a ver o processo de mudança, o álcool. Por exemplo, o álcool era fuga para ela. Hoje ela, por causa de dieta, não pode. Ela falou, eu achei que eu senti muita falta da cerveja. E ela falou, não sentia falta nenhuma. Eu falei, tá vendo como era só uma crença? E aí te levava ela para um lugar muito ruim. Que é falta de disposição, e aí aumento do medicamento, Sim. Problema no coração. Daí você vai indo, né, numa cadeia de coisas. Então, minha mãe está com 66. E ela tá descobrindo uma nova vida agora, sabe? E é muito rico, muito incrível. E aí entra nesse lugar. Então, quando ela começa a se permitir, e é muito importante que a gente se dê esse espaço. Porque, independente da idade que a gente tem, porque é justamente isso. Por isso que o seu trabalho, ele é tão importante também para devolver essa vida. Ele é complementar, né? Aqui, deixa eu ver onde eu me... né? A gente vai. Você chegou a falar do desafio, né? Já. Como a sua vida mudou depois de se tornar empreendedora. Deixa eu ver, o que essa jornada tem te mostrado, te ensina sobre você mesma. Mudou alguma coisa depois que você se tornou empreendedora? Sim. O que tem mostrado? Como eu falei, né, daquele desafio. Qual foi o meu desafio no início? Eu mesma. Então, tipo assim, mudou eu mesma em me colocar em situações de me posicionar, de decidir, de ser obrigada a me confrontar. Porque antes era muito resistente, né? Muito resistente. Então, eu precisei me colocar num lugar, e foi o empreendedorismo que me colocou aí, porque, tipo assim, querendo ou não, foi uma cobrança, né? Porque você tem que fazer um trabalho, você tem que fazer um trabalho bem feito, e aí eu me coloquei nessa posição de eu preciso ser boa para poder fazer um bom trabalho, né? Mas aí eu dei uma leveza a isso, para não estar me cobrando assim, de uma maluca, de dizer, eu sou obrigada, não. No meu tempo, me acolhendo, com as minhas pausas, também tem pausa, tá, gente? A terapeuta aqui também se cuida. E aí, me acolhendo, né, eu consegui melhorar como pessoa mesmo, porque foi assim, foi consequência. A partir do momento que eu precisei me colocar nessa situação de alcançar a vida, de lidar com pessoas, de lidar com negócio, e negócio é uma coisa bem complexa, a gente sabe, né? Isso exige muita maturidade da minha parte. Então, eu me melhorei muito, né? Então, eu acho que esse foi o maior benefício.
Legal. E entra na questão, por exemplo, você falou isso da questão do empreendedorismo, que realmente tem muita coisa para fazer, e aí você eu falo muito sobre isso, assim, por exemplo, o Marca Quântica, ele é uma, eu entendo ele como um respiro, né? A gente foi bombardeado de tantas técnicas, principalmente na questão do marketing digital, né? O próprio marketing mesmo, a forma de você fazer a sua publicidade, você vender, e a gente foi bombardeado de tanta coisa que você chegou um momento que você paralisa e fala assim, meu Deus, não dá conta. E aí você quer fazer tudo, porque alguém disse que você tem que fazer tudo. Exato. E aí você enlouquece, e aí você adoece, você não tem tempo, aí você está na correria. E a proposta aqui do Marca Quântica também é trazer esse respiro de, peraí, o que cabe para mim? O que vale a pena? Por exemplo, vou gravar um vídeo. Como que eu posso fazer esse vídeo, eu pensar na estratégia, usando técnicas, mas eu pensar na estratégia de como eu vou gravar esse vídeo para ele não ter que ter tanta edição, não ter que ter tanta coisa que vai roubar meu tempo, por exemplo. Porque aí você começa a gravar, vou gravar coisa do meu dia a dia, eu vou tirar uma foto aqui, e aí entra aquela coisa de, tem que produzir muito conteúdo. Calma. Você se entope de atividades. Você se entope de atividades. E a gente sabe que a vida do empreendedor é isso mesmo, né? Que a gente precisa, no começo da trajetória, você é um... E eu a presa, equipe, eu presa. Você é eu presa. Você é a equipe, né? Ok, tá tudo certo. E eu acho que isso é para a maioria das pessoas que começam a empreender com quase nada, né? Com o que tem. Mas, assim, o que é importante, justamente quando eu trago essa conexão de mim mesmo, nesse processo de entender, foi justamente esse momento de me conhecer para saber lidar com aquilo que eu podia e aquilo que eu não podia. Não, aqui eu posso fazer assim e criar uma estratégia de gerenciamento de mim mesma. Sim. Para não ficar outra maluca surtada. Não, tem um dia que eu... Aí, detalhe, coisa muito importante, se você não para, muitas vezes o seu corpo para você. É isso, aí é sempre. Ele vai falar, não vai parar não? Pois não dá. Isso é sério. Assim, e a gente está falando de saúde, do corpo físico, então, assim, você está tão engajado, envolvida, louca, maluca, enlouquecendo, seu corpo colapsa, né? Todo colapso corpóreo, ele começa aqui. Então, tipo assim, se você não para, você vai ter que parar de qualquer jeito. Então, pare por bem. Né? Faça uma análise do seu gerenciamento interno. Tá, eu sou a CEO da minha empresa, mas assim, eu estou me gerenciando com carinho, eu estou me gerenciando bem, eu quero entender meu cliente, eu não estou entendendo. Né? Essa questão do marca quântica, você vibra, o externo reflete o interno, você vibra o que você sente. Então, o mínimo que a gente pode fazer nesse momento é esse momento de se conectar mesmo, de se achar, de se encontrar. Para que essa jornada seja mais fluida, com menos dor. E você falou isso, eu lembrei de uma coisa que, assim, toda dor do nosso corpo é um aviso. Toda. Sempre é. Sempre é o corpo dizendo, ei, tem alguma coisa errada aqui. Ei, se a gente aprende a se ouvir, a gente também aprende a ouvir e ver o nosso corpo, né? Porque você começa a olhar e fala assim, tá doendo aqui. Aí você fala, tá, mas por que tá doendo? E aí você começa a entender. Falar, tá, tô com muito peso nisso, tô sobrecarregando, não tô bebendo água. E aí você vai... Um dia eu sempre dou esse exemplo, que eu acho muito engraçado, porque teve um dia que eu acordei, e eu acordei, foi muito engraçado isso pra mim, porque eu sempre tive... não tem muita questão com a questão da comida, de sempre tudo muito regrado, nunca tive isso. Aí, nesse dia foi engraçado, porque eu acordei e falei assim, hoje eu preciso comer uma fibra. Do nada. Aí eu falei assim, mas era o meu corpo que estava dizendo isso. E aí eu falei assim, cara, que vontade de comer uma couve. E aí eu falei assim, nossa, que vontade de... E aí quando você começa a aprender a visualizar o que é o teu corpo, ele tá conversando com você. Ele tá te dizendo. Ele tá te dizendo, você que não ouve. Às vezes a gente não para pra ouvir. Porque a gente tá acelerado demais. Exatamente. Deixa eu ver aqui. Eu queria que a gente fizesse aqui, todo mundo junto, Dai trouxe, né, falando da questão do sorriso, eu queria que a gente fizesse uma respiração consciente, né, que eu uso aqui, que é a 4-6-8, que é puxa 4, segura 6 e solta 8, né, e a gente fazer um minutinho, para dizer 5 vezes aqui juntas, já que nós estamos neste processo, né, já caminhando para o final, mas que vocês também, além do nosso papo, sejam beneficiadas desse processo, já que nós estamos falando de desacelerar. Desacelerar. A respiração é uma parte muito importante, viu, gente, desse processo. A meditação, que a Karen fala muito lá no Marca Quântica, né? Ela estimula muito a questão da respiração através da meditação consciente, né? Que a gente chama mindfulness. E isso não é palavrinha bonita, gente, isso é necessário. Você descobre isso, né, Karen? Você se
conecta de verdade, assim. Total. Você escuta a batida do seu coração. Sim. Conseguir escutar a batida do coração, para mim, é desafiador. Tem muita gente que tem muita crise com a questão da meditação, porque eles acham que a gente tem que ser um Buda. E aí, por exemplo, eu vou falar por mim mesma, eu sou uma pessoa que eu me obrigo a parar um pouco, a desacelerar, porque eu sou muito acelerada. Então, é justamente a gente que é acelerada que a gente tem que se obrigar e falar assim, peraí, eu preciso deste momento. Não é porque... E aí, assim, as pessoas elas têm uma visão de que você precisa ser zen para você meditar. Não precisa ser zen. É justamente porque você não é zen. Quem já é zen já tem a meditação em si, né? E é justamente quando você não é que você precisa ter esses espaços. Porque é nesse momento que você, de fato, vai acessar coisas. Aqui eu não estou falando de nada mágico. Então, quando você para se ouvir, para se ver, se entender, é a hora que você canaliza informações riquíssimas. Por que muita gente tem ideia na hora que está tomando banho? Porque é um momento de respiro, é um momento de silêncio, é um momento... Só que aí, às vezes, a gente leva o celular pro banheiro para ficar ouvindo música. Esses dias eu adoro música, eu levo ela para mim também. Só que, às vezes, eu priorizo também ter o silêncio. Porque é nesse momento também a gente não dá espaços, às vezes, vazios de silêncio para a gente mesmo, né? Então, o próprio Marca Quântica, ele foi construído em áudio justamente por isso. Eu não quero que nada prenda a sua atenção, eu quero que você foque na minha voz, no tom que eu estou usando. Eu uso vibração, eu uso frequência sonora específica lá, enquanto você está ouvindo, está me ouvindo, tem a frequência específica que eu criei lá para você prestar atenção, e aí já é esse processo de desacelerar enquanto você aprende e já tá fazendo isso. No meio do negócio eu paro, assim, vamos respirar aqui, né? Eu trago isso, porque já que você decidiu investir, então vamos também desacelerar, porque faz parte do processo. Vai, gente, vai super o tema. Vamos fazer a respiração? Então vamos lá, eu gosto muito dos olhos fechados. Coluna retinha. Deixa eu sentar direito, porque eu também tô... Posiçãozinha relaxadinha. Isso. Vamos fazer, eu vou contar então, para ficar mais fácil. Então a gente puxa. Aí tem a questão para você, tem a questão de puxa pela boca, só pelo nariz, tem que ser só pelo nariz. É assim, quando eu aplico essa respiração profunda, eu sempre cheira flor, solta vela. Né? Puxa, inspira, inala pelo nariz e solta pela boca. De preferência para quem ainda não, né? Mas assim, já outra história. Que a gente faz depois no outro podcast. Ensinando algumas respirações, né? Assim, tentando trabalhar o diafragma também, que é bem importante, viu? E que é um trabalho, né? Também você encontrar o diafragma. É um trabalho. Mas vamos lá, uma coisa que eu gosto muito de também para a gente poder fazer esse processo é coloca a mão no coração e a outra aqui na barriga, para você sentir, porque aí a gente, quando puxa, o peito levanta. Sim. E quando você solta, é a barriga que mexe. A barriga vai desinflamando. Isso, daí você soltou, e aí você solta mais, que a gente vai sempre... E aqui o propósito, né? De solta mais do que puxa. Primeiro porque a gente tem muito mais ar, e a gente, às vezes, a falta de ar não é falta, é excesso. Soluço, ele é excesso de ar. Então, por exemplo, às vezes, quer acabar com o soluço. Eu faço isso direto. Quer acabar com o soluço? Não é puxar, não é beber água, não é puxar mais ar, é soltar. Então, imediatamente, você faz assim, ó. E aí você vai ver que seu soluço para, porque é o excesso de ar. Né? Então, é muito, muito legal. E aí a gente solta também, porque ajuda a gente a se liberar aquilo que a gente está carregando, que não era para estar carregando com a gente. A gente carrega muita coisa que não é nossa. Né? Então, a respiração, ela ajuda. Então, por exemplo, uma vez eu fiz esse processo, e aí a moça fazia assim, ó, na minha contagem, ela não respeitava a minha contagem, ela fazia assim, ela não respeitava a minha contagem, ela fazia assim, você tem dificuldade de puxar o ar, deixar ele segurar ele e soltar o máximo que você conseguir. Ela não conseguia muito, porque eu falei, aí eu perguntei pra ela, você, no seu dia a dia, você tem dificuldade de se posicionar, né? Você tem dificuldade de colocar a barreira, de relaxar. Mas no começo também era assim, quando eu comecei a fazer as meditações, eu também tinha essa dificuldade. De soltar mais. De soltar e de segurar. Dava que sempre ali, você só quer me pegar só. Berrei assim. Tipo assim, uma coisa me sufocando. Eu não posso segurar. Tinha essa inquietação. Mas a meditação ela me ajudou muito. O que eu ia falar antes da questão da meditação é que as pessoas falam assim, mas eu não consigo porque meu cérebro ele fica em parafuso. Fica mesmo. No começo que você senta, ainda mais se você estiver num ambiente que às vezes te chama a atenção, várias coisas acontecendo, vai realmente te prender, te tirar do teu caminho. Mas no começo, o teu cérebro ele briga muito mesmo. E aí é esse processo, vai fazendo a respiração. Eu aprendi uma respiração que eu achei maravilhosa com a Dani Gunn, que ela fala que por que às vezes quando a gente está nesse processo de meditação, a gente não consegue desacelerar logo. Porque o nosso cérebro, ele tá aqui pensando um monte de coisa
Só que na respiração e na meditação, o foco é no sentir, é no coração. E aí ela ensinou, ela fala sobre isso, e eu faço isso algumas vezes, não faço todas, é você fazer igual, esqueci o nome deles, que eles fazem aquela, são os muçulmanos, né, que eles abaixam a cabeça, e aí eles sempre agacham assim, né, a forma deles rezarem lá e tal. Acho que são os muçulmanos, não lembro aqui agora. Que eles abaixam, que eles vão na. E aí ela tava falando da respiração, não tem nada a ver com a reza deles, mas é só a posição, que é uma fase de lembrar. Uma posição de yoga, né? Que aí você abaixa, encosta a testa no chão, e aí quem fica em cima é o coração, não é o cérebro. Então é muito mais fácil de você começar o processo meditativo nessa posição, porque ela faz o teu cérebro ficar. É o único momento que o seu cérebro fica abaixo do teu coração. E aí o seu sentir ele fica mais. Tem uma respiração também que eu descobri há pouco tempo, né? Às vezes eu pratico, eu não tocar aqui não. É o pranayama. Já ouviu falar no pranayama? Que você força? Não, você respira pelas duas narinas, né? Você mais forte. Inspira, mais forte, você expira, né? Prende a narina, inspira, aí segura o ar, solta a outra narina. Aí essa respiração ela oxigena os dois hemisférios cerebrais. Ela é mais intensa. Tipo assim, pesquisem aí pranayama, tem pranayama medita. Isso, é porque eu vi um que você fazia essa. Segura e aí você solta de uma vez, que é todo um rolê, que aí tem gente que às vezes até desmaia quando vai fazer isso, porque é muito intenso, é uma questão energética mesmo, então assim, a gente não tá preparado, então tem que tomar cuidado. Nessa outra que eu vi, né, eu até tentei, não rolou não, na primeira vez que eu tentei fazer, mas essa que você tá falando é legal, porque aí é interessante também, porque aí você tá controlando aqui, tá mais nessa linha, e o respirar comum, eu tenho, não sei se você conhece a Dona Jacira, ela faleceu agora, a mãe do Emicida. Ela falava assim, que ela falou assim, é ridículo esse negócio de ensinar os outros a respirar. Ela falou pra mim uma vez, né? Ela falou assim, porque se a gente não respira, a gente não vive. É verdade. Mas a gente não sabe respirar, de fato. Infelizmente. Então tem que ser ensinado, sim. Às vezes a gente tem que lembrar que precisa respirar. Porque senão você só respira na sobrevivência. Não respira para trazer essa coesão. Para oxigenar a sua corrente sanguínea, para oxigenar pro cérebro. Respirar com intenção, né? Colocar intencionalidade na respiração. Vamos lá, então. Então já relaxei. Já relaxou. Então vamos lá. Então vai. Puxou. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Respira normal. Só aquele levezinho, né? A gente comentou, você já quer dizer que a gente relaxou já. Eu sem fazer a respiração, já tô relaxando. Mas vamos lá, vamos de novo. Mais uma vez, eu vou na contagem. Então vamos lá. Puxou, né? 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E vamos mais uma vez. Respira normal. E a gente vai mais uma vez. Puxou. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soltou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E ok, respira normal. Eu falei que a gente ia fazer 5, vamos fazer só 3. A gente empolga aqui. Mas é uma respiração que é básica, na minha perspectiva ela é básica, sim. Né? Então a gente não tinha que fazer todo dia de manhã e antes de dormir. Quem tem dificuldade de sono, de dormir, larga o celular, pelo menos, 1 hora antes, pelo menos, e tem que ser mais. A 1 hora antes, não leia nada, que a gente tem o costume de ler, eu gosto de ler também, mas também não adianta fazer uma leitura que vai ativar teu cérebro pra você ficar pensando. Também não adianta, é a mesma coisa que o celular. Não é a mesma coisa, mas é parecido. Eu gosto de botar música de frequência. Eu durmo muito com frequência. Só que baixa ela porque eu desligo o Wi-Fi à noite. Porque ele realmente também tem interferência na nossa vibração. Eu sempre, depois que eu comecei a desligar deixei no modo avião no celular, eu comecei a dormir melhor. Comecei a testar isso. Se puder desligar o Wi-Fi da casa, mas no Spotify, no modo offline. Modo offline, perfeito. Se puder desligar o Wi-Fi da casa, a gente não faz isso. É mais lindo ainda. Eu não sei se eu fiz um vídeo. Não, a gente não liberou. Eu tô editando ele ainda, que eu falo sobre isso. Sobre o Wi-Fi. Não, tem sim, tem vídeo no YouTube. E aí eu queria para você trazer aqui pra gente uma frase de poder que você usa,
que para você mesma, que a gente pode repetir, que a gente vai copiar mesmo, assim, né? E depois fazer uma breve visualização sobre o futuro, o que você pensa. Você comentou já um pouco sobre a marca, a questão do propósito, mas antes, uma frase de poder aí que você usa para a gente poder usar também. A gente copiar da Daiane. Na verdade, assim, não é uma frase assim de poder, essa uma frase grande, né? Mas é uma expressão, é a expressão. Eu tirei Sua verdade. Tirei da Bíblia, é a expressão que mais aparece na Bíblia, tá, gente? Não temas. Eu aprendi muito sobre isso, porque eu era uma pessoa muito medrosa. Não temas. Essa é a expressão que mais aparece na Bíblia. E a promessa de Deus pra gente ela é tão perfeita que ele diz assim, ó, não temas, confia. Então, tipo assim, isso me dá um refrigério de. Às vezes eu tô assim, ai, mesmo com todo, porque a gente estuda, a gente se conhece, mas tem um momento que a gente é humano. É o desconhecido, né? Ele vai gerar assim. E aí eu venho com essa. Papai prometeu. Né? E o meu plano futuro é me firmar nessa área do bem-estar, né? Em breve, se Deus permitir, quiser. E eu vou intencionar as minhas energias para isso. Transformar a Rachen em um espaço de bem-estar, né? Um spa, onde terão outras modalidades de atendimento e escalar a Rachen em outras modalidades também, que é surpresa, agora. Sem spoiler. E trabalhar depois dessa minha primeira marca bem estabelecida, trabalhar nas próximas marcas que já estão lá anotadas, tá? Como eu disse, meu plano é ser uma multi-empresária. Então eu preciso fixar, estabelecer, fazer raízes sólidas, né? Plantar na rocha esse meu empreendimento, que é a Rachen. E aí depois eu vou começar a escalar os meus próximos negócios. Maravilhosa. Eu acho legal a ideia que a Daiane traz de ser multi-empresário, mas também com o pé no chão de solidificar e trazer essa raiz, né, essa profunda, porque às vezes a gente quer começar com tudo de uma vez e não tem mão para isso, né? Principalmente quando você é operacional. Você só você tem 2 braços. E tem que dar o espaço, por exemplo, quando a gente vai para a ativação 3.1, lá vai falar muito dos ciclos, né, dos nossos ciclos, que é justamente isso, você precisa respeitar. Então, por exemplo, não adianta você jogar para o mundo num momento de que você está numa fase que ela não colabora com você. Por exemplo, na fase que você está de introspecção, não adianta você jogar coisas para o mundo na fase de introspecção, sendo que ela não é fase de expansão. Tem que jogar para o mundo quando você estiver na fase de expansão. E aí você aprende isso. Qual é a fase, você vai mapear qual é a fase da tua marca, de você entender. E eu acho que é isso. Por exemplo, teve um momento, quando eu estava no processo de criação do Marca Quântica, ela levou um tempo para poder sair do papel, eu consegui trazer essa certeza da que era em áudio mesmo, porque eu estava num momento, que a gente tem os momentos também de dúvida. Sim. E você tem que respeitar, não tome decisões. Não é momento de tomar decisão. Então você desacelera e você vai fazer outras coisas que envolvem aquilo ali. Então, quando você entende, é mais fácil de solidificar, e aí você não fica. Porque senão você desiste de tudo em determinada fase, principalmente nós mulheres que somos feitas de fases. Se a gente não entende, não conhece, não respeita, somos seres hormonais, tá, gente? Tem que considerar isso. E você ter trazido isso, é legal também que muita gente às vezes não vai pro lado do empreendedorismo, porque acha que tem que morrer numa coisa só. E quando você traz a ideia de que você quer ter outros frutos, mas primeiro você vai solidificar uma, sim, é muito legal de pensar nessa perspectiva, que é nova também, diferente. De se permitir viver várias coisas, sim, nos seus tempos, obviamente. Obviamente, para cada coisa debaixo desse céu é um tempo, né? Então eu vejo muito por esse lado. E outra coisa, que as experiências que você vai vivendo aqui com um negócio é mais de dado. Né? Então, tipo assim, a experiência que eu estou vendo aqui com o Rachen, como massoterapeuta, no bem-estar, e lidando com pessoas, a gente lidar com pessoas é uma experiência assim, engrandecedora. Né? Você escuta, você tem acesso a informações, as pessoas te confidenciam coisas, isso é muito bom, isso é uma base de dados muito grande para tu maturar. Eu, no meu caso já estou visando outros negócios, para maturar o nosso negócio até na perspectiva de compreender o público. O que as pessoas estão querendo? A gente quer ouvir para ouvir o que as pessoas estão falando. Sim. Porque assim, às vezes a gente usa para nossa cabeça e diz assim, vou fazer uma coisa que eu gosto. Gente, eu quero, não é massa, fazer uma coisa que você gosta. Aí eu vou criar uma coisa assim que eu acho que tem super a ver comigo. Tá, mas aí tem que saber. Mas tem que ter quem vai comprar, né? Tem que saber que, tipo, tem que ter a ver contigo, como a Karen fala, né? Tem que ter a sua alma, tem que ter a sua essência. Mas aquilo precisa ser recebido pelo outro, então tem que ter o ouvido aberto para entender o que o outro está querendo, né? Para preencher um nicho ali de mercado. Porque também é isso que eu falo, às vezes não adianta você ir pro vazio existencial de só vender por vender,
Mas também você tem que ver, é o que eu falo, assim, eu tenho uma crítica muito grande com as técnicas puramente técnicas, só técnica, sem a alma, mas você tem que entender que os direcionamentos técnicos, eles vão servir para você tomar decisões. Então, assim, é minha essência, é minha marca, mas peraí, por que eu estou criando isso? Exatamente. Tem esse lugar de aplicabilidade. Então, assim, eu quero inventar um... Aí eu não sei, você pode inventar, por exemplo, teve um cara, que não sei se você viu essa história, é engraçado, mas assim, tem a ver com propósito, mas ele resolveu vender pedra, não sei se você viu isso. Ele tinha, só que ele virou, o que ele fez? Ele falou assim, gente, eu vou vender pedra, mas ele não vendeu pedra. Ele criou um personagem, e aí ele falou assim, agora, nada de pet, nada de planta, eu vou ser pai de pedra. Ele inventou isso, ele fez um boneco. E aí, só que ele criou todo um envolvimento, todo um rolê, e uma galera comprou. Tá tudo bem, tem palma para todo mundo. Só que aí entra nesse processo. Ele teve uma ideia, era uma piada, era uma brincadeira, e a galera entrou nessa piada, nessa brincadeira. Agora, se você tá querendo criar um negócio, e é louco igual o dele ali, mas você tem que entender qual é o lugar que isso cabe. Por exemplo, ele poderia ter falado assim, não, vou fazer palestras sobre você ter um pet de pedra. Não tem aplicabilidade. Você fica falando sobre, não, vamos ter pedras como pet. Agora, ele entendeu do nicho de mercado, do humor, da brincadeira. Sim. E aí ele conseguiu encontrar um lugar ali. Parece maluco a gente olhando pra cima como. Mas ele, no mínimo, ele tem uma estratégia. A gente fala assim, porque ele fez do nada, a gente não é do nada. A pessoa tem uma estratégia, a pessoa tem uma escuta. E outra coisa, assim, evolução, amadurecimento, negócio é escuta. A gente ter a humildade de saber que a gente não sabe de tudo. Eu não sei de tudo. E como é que a gente amadurece quando a gente busca conhecimento, quando a gente escuta, quando a gente troca, né? Hoje foi para mim, estar aqui com a Karen, um momento de muito aprendizado. E é um aprendizado que vai agregar muito para mim. E como é que isso faz diferença na minha vida quando eu resolvo dar espaço para isso? Exatamente. Né? Se eu resolvo ouvir, eu estou atenta à escuta, eu estou entendendo o que o outro está falando, eu estou presente. Tá? Se você tem que estar presente, tem que estar consciente, tem que estar ouvindo o que o outro tem para te passar. Essas experiências que as pessoas te passam, essas coisas que você troca com pessoas, são as coisas que mais te enriquecem, são as coisas que mais te impulsionam. Porque tu passa a conhecer uma coisa que é o material humano. O material humano, inclusive, que hoje é uma coisa que se você puder se dedicar a conhecer esse material humano, tu vai ter uma riqueza absurda, gente, porque, como eu disse, está tudo muito superficial, está tudo muito raso, tudo é inteligência artificial. Gente, isso vai ficar uma hora saturado. Então, e assim, ele ajuda, mas não substitui. Não, ajuda, é uma ferramenta. Se a gente vê isso como uma ferramenta de propulsão, isso é muito rico. Mas o que acontece, por exemplo, ChatGPT. Uma vez eu estava conversando com um rapaz no Uber, e ele não conhecia, e tinha muita resistência com a ChatGPT, e eu estava explicando para ele que, infelizmente, muita gente usa hoje o ChatGPT como substituto do cérebro. Isso, para mim, é perigoso. Porque você para de pensar, você para e quer usar o ChatGPT como o pensador para você. Você delega, né? Ou seja, você vai ficar preguiçoso. E aí você começa a não ter sua ideia própria. E aí é o perigoso da inteligência artificial. Porque você começa... Por isso que tem muita gente que estava surtando aí, tá acontecendo, da galera surtar, porque estava entrando num buraco, num poço sem fundo, que a inteligência artificial só vai alimentar mais do que você está colocando ali. Por exemplo, eu mesmo, ChatGPT, é muito engraçado. Eu questiono muito ele. Eu falo assim, eu sempre pergunto assim, eu trago umas ideias mirabolantes. Eu falo assim, tá, mas se isso acontece com isso, então por que isso aqui tá não sei o quê? Eu falo pra ele. Aí ele fala, boa pergunta. E aí ele traz algumas reflexões e eu falo, não, eu não entendi. Eu acho que você tá levando para um lugar, não sei o quê. Boa reflexão. É porque tem fulano que fala, ele não determina nada para mim. Ele vai trazer o que fulano fala, o que fulano fala, e faz para mim escolher o que eu quero. Tem uma média, né, de dados, de base de dados. Mas eu tenho que saber também, entender que ele não está pensando para mim. Então, é mais uma troca minha com o ChatGPT no processo de agregar conhecimento e entender e me trazer e me acelerar em alguns pontos de que eu perderia muito tempo, ele me ajuda. Sim, é uma ferramenta. É uma ferramenta, mas ele não pode ser substituto do cérebro, porque se você colocar ele como substituto, lascou. Aí você não consegue pensar em nada mais. Eu queria que você falasse um pouco do que você acredita que é único e um diferencial hoje da sua empresa, do que você propõe, assim, do Hachem. Pronto, o diferencial, que não deveria ser um diferencial, mas que nos dias de hoje é diferencial, é a conexão humana que eu estabeleço com as pessoas que passam por mim. Elas são acolhidas, realmente elas são acolhidas, elas não vão lá fazer uma massagem. Cheguei lá e chegou, deita na maca, que eu vou te massagear, menina.
Gente, não é por aí. Tem todo um acolhimento, tem todo um ritual. É uma pergunta simples que eu sempre faço. Como é que foi seu dia hoje? O cliente Isso faz a diferença para se o todo cliente mundo, né? chega no final do dia, como é que foi seu dia hoje? Né? Por isso que hoje, para todos os meus protocolos, eu adotaria o escalda-pés. Né? Aí eu... Por que eu adoto o escalda-pés? Porque ali o escalda-pés, além de óbvio que ele melhora, tem questões científicas, corpóreas, melhora a circulação sanguínea, nem vou falar sobre isso aí. Isso aí já é óbvio, todo mundo fala sobre isso, mas assim, o escalda-pés não é só um momento de melhorar a circulação sanguínea. É um momento realmente de conversa, de troca, de acolher, de como é que é o seu dia? Como é que você está se sentindo hoje? Defina. Você sabe que você falou isso e eu lembrei de uma vez que eu fui fazer uma massagem, e aí faz tempo, era no shopping. E aí eu fui, e aí a moça falou lá, eu falei, não, eu não quero uma hora não, eu queria 30 minutos. Foi esquisito. Porque aí eu fui, e aí a massagem foi gostosa, o ambiente era legal, mas foi exatamente isso que você falou. Deita aí, vamos fazer. Aí ela contou no relógio, despertou, que é tipo assim, você tá lá no momento, ela despertou. Aí acabou, era o olhinho que ela passou nas minhas costas, era um olhinho grosso, né? Ela me deixou com aquele olhinho nas costas, e aí depois ele colocou o sutiã de volta, assim, me deu um incômodo, que aí todo o relaxamento que foi feito na massagem meio que perdeu, porque eu tava incomodada com aquele óleo grudando minha roupa nas minhas costas, e aí eu falei, gente... Então, ela te vendeu um procedimento, ela te vendeu uma massagem, como você disse, né? Ela entregou, né? Entregou, a massagem foi boa, mas assim, eu não tô falando só de massagem. Massagem, a pessoa diz assim, não, mas ali do fulano, faz barato. Gente, o fulano faz barato. Gente, o sol nasceu para todos. Sim. Então, tipo assim, se tem alguém oferecendo um serviço que você acha que é para você, vá. Mas assim, a minha proposta não é te vender massagem. A minha proposta é te fornecer bem-estar. Humanizar esse atendimento. É isso. Maravilhosa. Eu fico viajando aqui. Você falou do seu Instagram. E aí, como que a pessoa pode... lá pelo Instagram mesmo, tem algum link? Tem um link na bio que leva pro WhatsApp, né? O WhatsApp da Shen, aí lá. E ela fala contigo Fala comigo lá. Top. E aí, pra gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem final, assim. Um conselho, uma orientação, uma mensagem que você gostaria de deixar para outras mulheres que querem ou já são empreendedoras, né? Ou que estão, às vezes, com a frequência mais baixa. Agora não tá mais, porque já tá assistindo a gente aqui, não tá mais com a frequência baixa. Mas um conselho, alguma coisa que você quiser, à vontade, possa ser. Eu lembrei do Joel agora, que no final do podcast ele fala, Joel Joga, né? Uhum. Ele fala, se você puder deixar uma mensagem para tantos milhões, são 8 milhões. Eu sempre falei mesmo, verdade. Podcast, né? Aí eu já tava pensando assim, cara, quando o Joel me entrevistar... Ó, já tô me ensaiando. É isso, o Joel me entrevistar, eu vou saber o que eu vou dizer, mas o Joel não me entrevistou ainda, mas o cara me entrevistou, eu vou dizer pra ela antes, né? Eu sou privilegiada. Ela vai ser privilegiada em saber o que eu diria para as 8 milhões de pessoas que existem no mundo. Gente, sejam de verdade. Quando eu falo essa frase, sejam de verdade, é porque muitas vezes a gente é influenciado a manter um personagem para se enquadrar em alguma coisa. E às vezes você não acredita no seu potencial porque você não é você. Né? Você está distorcendo ali a visão e está acreditando na visão que está todo mundo falando. E essa frase, seja de verdade, seja você, sustentar aquilo que você sente. E isso me deu uma força de sair de um lugar de insegurança. Porque eu sempre fui muito insegura, assim, na minha vida, né? Hoje, glória a Deus, eu me libertei dessa treva, porque isso é uma treva, né? Você ser insegura na vida é uma treva. E aí, quando eu entendi que eu ser eu era meu poder, cara, isso mudou, assim, a minha visão. Tipo, eu passei a me achar, como eu disse, eu disse pra ti, eu acho o seguinte, eu sou um ET. Será que eu tô aqui nessa terra enganada? Será que alguém me soltou aqui? Porque, tipo assim, aquela situação de não pertencer, mas não porque você não pertence, é porque você é especial. É porque você tem essência. É porque você se diferencia dos outros, porque todo mundo faz uma coisa muito igual. E aí, quando eu falo sejam de verdade, dê voz ao que você está sentindo. Então, deixe transparecer o que tem de verdadeiro em você, que às vezes, na maior parte das vezes, é muito raro e precioso. E é disso que a gente está precisando no mundo, para precisar que a gente está vivendo hoje. Se a gente for de verdade, a gente vai se sobressair, a gente vai ser vista, a gente ser de verdade vai ter mais motivo pessoal, você vai ser vista. Não tem essa, se você for você vai ser vista, porque você brilha de uma forma espetacular e única. Então, sejam de verdade, sejam vocês. Cara, e é isso que eu tava falando lá no começo, que é o efetuar a propósito, é esse, né? Você ter segurança para brilhar por onde você for, porque todo mundo tem seu próprio brilho, você acabou de falar, lindo, maravilhoso, seja de verdade, porque
Infelizmente, a gente foi tolhido, né? Desde criança e tal, e na adolescência também, a gente vai querendo pertencer a grupos e tal, e faz parte do nosso processo. Só que, às vezes, a gente acaba se perdendo de quem nós somos. Sim, e a gente fica com medo do julgamento ali, porque às vezes você começa a brilhar, né? Começa a brilhar, aí a pessoa olha assim pra você e diz assim, sim, pra que isso? Ah, Diminui, né? sim, sabe assim, aquela coisa de tipo, quer aparecer? Mas é porque tem gente que não conseguiu acessar o Gente. próprio brilho e acaba querendo diminuir o brilho do outro, né? Gente, uma vez uma pessoa me falou assim, moça, é sério isso, não é? Gente, não é meme. As pessoas são assim, então o ser humano é engraçado. Tu é sempre feliz assim? É engraçado. Aí eu fiquei, Tipo, sim, porque mas eu não deveria? Não, mas aí, tipo assim, pra mim aquela pergunta foi tão grotesca. Eu poderia ter me chateado, poderia ter gente, mas aquilo não foi tão grotesco, porque sim, eu tinha que ser diferente. Gente, eu sou feliz, glória a Deus. Eu sou feliz. Então, tipo assim, a pessoa perguntou, teve essa audácia, perguntou se é sempre feliz assim, né? Glória a Deus. Bom, eu sou feliz assim, porque aí a vida tem mais. Porque era com ar de, tipo, que droga. Então é isso. Então, tipo, às vezes você não consegue ver cor, alegria, sentido. E às vezes você não entende por que o outro resplandece isso, por que o outro vibra isso, né? Porque na verdade o outro já tá ali numa caminhada de conexão. Porque tem gente que não consegue Sabe? se conectar. Tem gente que nunca vai, viu, Karen? Tem gente que não se permite, né? Tem gente que vai viver a vida. E eu tô falando isso baseado em pessoas assim muito próximas. Quando eu digo pessoas muito próximas, são pessoas do meu meio, assim, familiar, do meu meio pessoal. E a gente tem que deixar essas pessoas no caminho delas. Você tem que entender. Tipo assim, tem pessoas que elas nunca vão poder caminhar com você, porque elas nunca vão entender a sua caminhada, porque elas nunca vão saber o que é estar com elas mesmas. E você tentar carregar elas, você não tá não, com querida, elas. não adianta. Não, E aí, por último, eu já falei por último 4 vezes. E aí, por último, eu queria que você deixasse a palavra que vibra. Escolher uma palavra que define a sua jornada e conta pra gente por que você escolheu essa palavra, mas palavra que vibra. Você falou assim, não, a palavra que vibra comigo hoje é essa. A palavra que vibra hoje comigo é conexão. Por que essa palavra vibra comigo? Porque assim, quando eu falo conexão, eu me sinto parte do todo, né? Eu me sinto parte da criação. Criação de tudo. Nós somos parte do todo, nós somos todo mundo conectado. Todo mundo conectado. Inclusive, é uma coisa que eu parei de fazer, que eu aprendi também, eu parei de julgar, gente, eu era muito julgadora. Eu era aquela pessoa quando eu entrava no transporte coletivo, eu olhava assim para as pessoas, gente, assim, sério, eu tenho uma beleza mediana, tá? Mas assim, eu olhava para as pessoas e dizia, simplesmente feia. Gente, eu tava julgando as pessoas. É sério, cara. Eu olhava assim, às vezes a pessoa, que pessoa mais ridícula. Gente, eu tinha essa coisa. Que autoridade. Olha só que petulância. E aí, depois que eu entendi esse lance de eu estar conectada, conexão, e eu entendi que eu estou conectada com todo. E se eu estou jogando o coleguinha, eu estou me jogando. Você sabe que você me lembrou agora, exatamente. Você já viu um documentário? Na verdade, não é um documentário, é um desenho, que é uma página maravilhosa, tem no YouTube, que chama O Ovo. Não. Ele fala exatamente isso. Ele fala assim, ó, que eu vou resumir aqui, mas assistam, por favor, O Ovo, que ele é magnífico. Porque ele fala assim, ó, que na verdade, ele explica que todo mundo que está aqui é você. Ele fala dessa conexão, mas na verdade ele vai trazer uma explicação mais espiritual, mas ele fala que todos nós somos nós em algum momento. Então você sou eu. Sim. Assim como a Beyoncé sou eu também, mas eu também sou você, da sua perspectiva. Sim. Porque aí você começa a pensar pensando assim, ó, se o outro ainda não sabe alguma coisa e você tá com pouca paciência para poder ensinar para ele, falando, não é possível, você não sabe. Quando você começa a olhar para ela, que ela é você, mas sem o aprendizado que você tem hoje, você começa a olhar para ela diferente. Exatamente. Você sai da posição da juíza e passa a adotar a posição do professor, do mestre. Né? E às vezes de compreensão também, porque você vai falar assim, bom, essa pessoa ainda tem uma caminhada dela para percorrer e eu não posso também querer que ela tenha a minha jornada, porque ela sou eu em um outro momento, com uma outra vivência. Então, adotei isso para mim, as pessoas parte de um todo. Mas eu uso. Quando você vai estudar sobre a mecânica quântica, que você vai ver, vamos falar da física quântica mesmo, falando dos átomos, tudo é feito de átomo. Então, se tudo é feito de átomo, é como se a gente fosse tudo a mesma coisa, de certa forma. E aí, quando você começa a visualizar, você pensa assim, se essa pessoa sou eu, e aí é óbvio que assim, a gente tá falando de um lugar que às vezes você tá na neutralidade, mas às vezes quando você se escapa, você fala, olha eu fazendo aqui de novo.
E aí você olha, quando você olha nessa perspectiva de que, peraí, você sou eu, essa pessoa que eu tô com raiva aqui na agora, ela sou eu. Aí você começa a pensar e fala assim, ela ainda vai aprender. Né? E aí você deixa, porque você fala assim, deixa ela, e é isso. Gente, então assim, esse foi o Efeito Aura podcast, nessa parte do podcast. Aqui, eu acho que com a nossa conversa, quem está assistindo a gente já começa acho que a desenvolver, né, a própria inteligência vibracional, com tudo isso que a gente falou, se conecta através do exemplo. Eu acho que é justamente isso. Você trouxe sua vivência, a gente foi essa troca aqui maravilhosa. E a pessoa, ela tem essa oportunidade, né? Eu acho que aqui o meu objetivo é falar do porquê eu criei o Efeito Aura, o que ele tem como, né? Tem as opções, tem possibilidades, mas principalmente de trazer. Eu sempre, quando eu era mais jovem, minha mãe falava assim: ai, você quer mudar o mundo. Quando eu comecei a psicologia, você quer mudar o mundo, Karen, ela falava. E eu ficava assim, porque realmente naquela época eu realmente queria mudar o mundo, assim, eu quero que tudo muda, não sei o quê. E aí ela falava, dentro da sabedoria dela, ali, ela falava assim, para de querer mudar o mundo. E aí depois eu entendi que, na verdade, quando eu mudo um mundo, de uma pessoa, nós somos um mundo, um universo, né? Nós somos um microcosmo. Nós somos reflexo do macro, nós somos um micro. E a partir do momento que tem alguém aqui, e você aqui, e a gente nessa troca, a gente está mudando o nosso próprio mundo, da nossa existência do de hoje. Então, assim, para mim independente de você estar dentro, estar fora, você estar aqui com a gente, estar ouvindo, você que está aqui, eu agradeço, né, por você ter confiado, sem me conhecer, né, isso é riquíssimo, né, então ter confiado também de estar aqui, estar aproveitando, e a gente está tendo essa troca, eu também estou aprendendo muito com você, né, eu acho que foi muito, realmente essa troca, muito rico, muito bom estar aqui com você, muito bom abrir as portas do podcast, nessa parte do, um talk show, essa parte, com você aqui, acho que não tinha pessoa melhor para estar aqui. Então, muito obrigada. Eu acho que as pessoas sentiram um pouquinho do que é o Efeito Aura, com esse sorrisão seu aí, de ser feliz, essa feliz assim. Eu sou feliz. Eu sou feliz assim, tá? Perdão. Deixa eu me decepcionar, mas eu sou feliz assim mesmo. Mas é isso, né? A gente tá com sorriso no rosto, às vezes incomoda um pouco e causa estranhamento para algumas pessoas. Então, assim, se você tá feliz, com a nossa felicidade, se você tá tentando entender o que é isso, fica à vontade. É um convite, tá, gente? Conheça um pouquinho da Karen. Sou maravilhosa. Eu só tenho a agradecer demais pelo caminho dela ter cruzado o meu e ela poder acrescentar um pouco, assim, quase, assim, uma coisa que eu... Assim, foi, assim, surpreendente mesmo. Ela poder estar acrescentando todo esse conhecimento dela, que ela já tem muito tempo, viu, gente, de estrada. Eu sou uma bebê ainda nesses assuntos. E ela tem muito conhecimento. Se vocês puderem ter essa oportunidade de se conectar com essa pessoa maravilhosa, se conecta, tá? Maravilhosa, eu sou grata ao universo por me trazer esses presentes. Toda pessoa, para mim, na minha vida, é um presente. E aí, não vou ficar naquela coisa que a galera fala assim, não, imagina, não, é isso mesmo, eu me dediquei muito, tudo bastante, né? E a gente tem que, eu acho que é isso, a gente vista que você de verdade. Então, seja você de verdade e aceite. Eu sempre falo assim, muita gente chega no consultório, às vezes, com muita dificuldade de receber elogio. Aprenda a receber elogio, porque a partir do momento que você recebe, você passa a entender também um pouco mais de você. Sim. E receber mesmo, falar, eu sou maravilhosa, porque eu me dedico para ser, inclusive. Né? Todo mundo tem suas versões ruins e boas, e eu foco muito na boa. Então, esse processo de construção dentro do Efeito Aura, do Marca Quântica, eu realmente colocando minha verdade, sou grata por você ter conseguido receber isso e a gente construindo esse processo. Eu acredito muito, tem uma coisa que nos próximos conteúdos vai aparecer muito, que eu estou criando um mantra, que assim se materialize. Então, tudo que a gente trouxe aqui, tudo que você trouxe com relação à sua empresa e à sua vida, né, a sua felicidade, que assim se materialize. E é isso. Obrigada, maravilhosa. Maravilhoso. Obrigada, viu? Foi muito rico, cara. Muito maravilhoso. Não, deu match.